Sejam bem-vindos a mais um Pipocando Cast. Hoje, muito especial, porque temos duas figuras aqui maravilhosas comigo. Não temos Bruno Bock hoje, porque ele não pôde ir à cabine, né, deste filme maravilhoso que vamos tratar aqui. Mas tenho aqui Vitor Coimbra, que explica para as pessoas quem é você. Tá bom, eu posso falar para aquela câmera? Pode falar para aquela câmera. Então, galera, prazerzaço primeiramente estar aqui. Ele conhece vocês há muito tempo, mas vocês não conhecem ele, talvez. Exatamente, eu sou o cara que fica por trás de tudo. Eu sou o grande organizador. Que coloca palavras nas nossas bocas. É isso, Vitor? Mais ou menos. Então, eu sou o coordenador da redação do Pipocando, dos Pipocando, né? A gente tem 3 canais. Muito importante. Então, a gente já tá junto aí faz 5 anos, cara. 5 anos, já deu né? 5 anos? Nem parece. 5 anos. Muito legal, muito legal. E agora, fera, cara. tô tendo a oportunidade aqui de aparecer na frente das câmeras. Já faço algumas junkets também, vocês podem ver no Instagram. Agora, review. Então, vamos construindo isso aos poucos. E da nossa equipe, ele é o Marvete, então a gente também escolheu, né, colocar ele aqui pra estar representando a Pra dar uma equilibrada legal. nesse papo, né? Não, o papo está totalmente desequilibrado, porque o nosso outro convidado é ele, Miguel Loquia, que está aqui com a gente para conversar sobre este filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Apresente-se pra galera e seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite, muito prazer, você que está me conhecendo agora, eu sou Miguel Loquia, estou aí pelas interwebs falando sobre super-heróis, e agora é um prazer muito grande falar sobre Doutor Estranho com vocês aqui também, e sobre super-heróis, sentindo falta do Bruno Bock, mas vamos aqui conversar sobre essas produções cinematográficas com o Bruno no nosso coração. Com certeza. Eu sou Bruno também, então tá tudo bem. Bruno não falta Bruno aqui. Multiverso dos Brunos. Sim. É isso mesmo, mas a gente, provavelmente, muito em breve, vamos ajeitar de fazer alguma coisa, gravar também pro Pipocando, vamos fazer muita coisa junto, tenho certeza. E assim, antes da gente começar a falar do filme, eu queria dizer que eu me considero meio um outsider da parada. Por quê? Porque eu não sou a pessoa que acompanhava quadrinhos. Eu nunca fui esse nerd, assim. Apesar de eu sempre ser um cara muito próximo dessa cultura, eu peguei muito mais a coisa de computador, de videogame. Eu não era o cara que lia quadrinhos, nunca fui ligado com isso aí. E aí, quando começou a ter uma representação maior no cinema dos filmes de heróis, começando lá com Homem-Aranha do Sam Raimi, eu me apaixonei por aqueles filmes, gostava muito, mas desde então eu tenho um certo distanciamento. Eu assisto, eu gosto dos filmes, tipo, os filmes que eu acho muito bons eu piro e assisto e gosto pra caramba, comento, vários deles eu comentei no canal, mas não tenho o nível de conhecimento e também o nível de apego emocional, digamos assim, que tem talvez vocês dois, né, que acompanham mais de perto. Então, sei lá, só queria fazer esse disclaimer aqui. Eu entendo o que você quer dizer e acho que atualmente o que eles estão fazendo no universo cinematográfico da Marvel também tem muito a ver com esse apego, uma certa dependência. Então, para você não só entender, mas eu acho que se conectar emocionalmente com um filme, você precisa não só ter lido, né, os quadrinhos, conhecer aqueles personagens através de outros... Não, talvez você não precise ter lido os quadrinhos, mas você precisa ter visto as outras coisas. Isso, exatamente. Eu acho que é legal também ter em mente que a Marvel não produz o conteúdo dela também só para quem fez o curso lá e saca tudo e leu todos os quadrinhos, assim, ela sempre vai colocar as referências e tal para agradar quem manja de tudo ou tudo mais. Quem é mais hardcore ali. Exato, mas o mercado, quem paga a conta mesmo, é o grande público, né? É quem vai assistir casualmente. É a coisa pipoca, família, né? Exato, quem vê um filme ou outro. Então, acho que é até de interesse mesmo da Disney e da Marvel Studios fazer um filme que agrade o público, o espectador casual, até mais casual que você mesmo, que assiste vários filmes e tal. Então, acho que a gente pode até desapegar disso, sabe? Então, de ser outsider e tal. Não, então, mas é que a questão é que eu acho que essa é uma estratégia que faz sentido, que você tá falando. Eles devem ter interesse de fazer todo mundo ir pro cinema e entender. Certeza. Mas eu acho que a fase anterior, digamos assim, mais pro final, e muito mais essa, me corrija se eu estiver errado, mas muito mais essa agora, eu achei,
tá mais interconectado. Eu acho que não que alguém que não tenha assistido nada vá assistir, por exemplo, Doutor Estranho, não consiga curtir o filme. Acho que sim, acho que o filme tem várias coisas legais. Mas acho que é o nível maior de interdependência tá agora, porque a Marvel vem com essas séries lá no Disney Plus e tal, que, por exemplo... você não precisa ter visto WandaVision pra entender o que aconteceu aqui no Doutor Estranho. Não, eles colocam ela lá, né? Tipo, tem os flashbacks, dá pra você compreender. Mas precisa pra se conectar com a história, né? Mas é uma coisa, né, que... Faz total diferença. Tipo, acho que tá num nível agora, tipo, você não precisa ter visto, mas tá bem conectado, né? Totalmente. Sim. Inclusive, eu acho que esse é o primeiro filme que se conecta diretamente com uma série, né? Com uma série, sim. Porque se conecta diretamente com WandaVision, e isso não tinha acontecido anteriormente. É quase uma continuação. Se você for pensar bem, é como se você tivesse invertido só o ângulo de observação, né? Tipo, WandaVision tá acompanhando a Wanda ali naqueles acontecimentos, e aí agora a gente só tá vendo a coisa um pouco mais no futuro pela perspectiva do Doutor Estranho, digamos assim. Uhum. Porque é uma história... Quase uma continuação do que aconteceu lá, né? E fora os elementos de What If também, né? As múltiplas possibilidades, o multiverso, personagens, depois a gente entra nesse assunto. Então, sim, eu diria que na fase atual da Marvel, eu acho que a dependência tá realmente muito maior do que nas outras, de você ter visto outros produtos. E inclusive isso é uma coisa que, já entrando um pouco mais agora pra falar do filme, esse é um dos aspectos, assim, que eu... Não vou dizer que eu não gosto, é interessante essa experiência, porque eu acho que é uma coisa totalmente nova no cinema ter filmes que se interconectam dessa forma, assim. Você pode assistir separado, mas pra quem assiste tudo junto, é como se fosse uma grande experiência que nunca acaba, né? De você... O que era o quadrinho, né? Então, você ir lendo eu ia falar exatamente isso. Assim, sem entrar no mérito da qualidade geral do que a Marvel entrega nos filmes, mas assim... Eu acho muito interessante como experimento o que é você fazer exatamente o que funciona nos quadrinhos, que são os arcos menores que se juntam para formar um grande arco. E, assim, a linguagem realmente do que o público que já lia, né, eu, Miguel, vendo agora nas telonas e funcionando, né? Porque se não tivesse funcionando, não iam estar fazendo isso até agora, né? E é legal que isso vem com seus prós e com seus contras, né? Porque agora eu acho que a gente tá vendo os contras provavelmente chegando, que não necessariamente são comprometedores, mas assim, os prós, lógico, você tá vendo meio que uma série cinematográfica se desenrolando, né? Um filme, uma história se conectando à outra. Mas os contras são que, tipo assim, nos quadrinhos, o que acontece você nunca tá a par de tudo que tá acontecendo, porque é muita história acontecendo. Então, paralela, né? Exato. Então, muitas vezes, as pessoas chegam assim e perguntam, como é que eu começo a ler Homem-Aranha? Porra, então... Boa pergunta. Tem 1000 jeitos de fazer isso, né? Volta lá nos anos 60. Pra começar aqui, assim, Homem-Aranha, né? E assim, não dá. É impossível começar do começo. E assim, tem vários começos. E mesmo assim, você vai chegar num começo ali que vai ter coisa pra trás. A não ser que você vá lá na criação do Homem-Aranha mesmo, e mesmo ali vai ter várias divisões ali que porque vai chegam passar. Momentos onde começa a ter uma produção paralela, né? Então, Exatamente. assim, você tem uma timeline que tá sendo criada, outra, e aí histórias secundárias que também vão sendo criadas, e aí... Perfeito. Qual é a timeline que você quer? E não que uma seja mais oficial que a outra também, né? Tem essa característica, né? E aí tem erros de continuidade que acontecem, tem vários probleminhas assim. Então, para você ler quadrinhos da Marvel, no caso, e para curtir, você simplesmente tem que desapegar. Isso. Você vai ler o que você curte, aproveita a história ali que tá acontecendo no momento e vai na jornada. Então, acho que os filmes estão seguindo esse caminho aí. Nossa, perfeito que você falou. As pessoas vão ir... Eu acho que vai chegar um determinado momento, assim... Quem é fã mais hardcore, gosta de acompanhar tudo, né? Vai assistir todas as séries, todos os filmes. Mas eu acho que vão ter as pessoas que vão... Tipo, eu gosto do Doutor Estranho, por exemplo. Da Feiticeira Escarlate. Aí vai acompanhar os títulos que tem esses personagens. E beleza. E vai entender nisso. também que vai ter certas coisas dentro da história desse filme que você tá assistindo, que se conectam a algo maior, que não necessariamente vão fazer um super sentido dentro daquela única história, mas você fala, não, tudo bem, é uma história de herói que tá conectado com outras coisas, eu não tô entendendo nada disso aqui, mas
tudo bem, tem a história do filme que eu estou vendo aqui, eu me apego a Isso. ela e sigo. Isso que você falou é muito legal, cara, porque realmente eu acho que a Disney está apostando nesse desprendimento do público, assim, eu acho que esse filme agora, aí eu quero saber mais a opinião de vocês, mas esse filme agora, pra mim, foi tipo, eles chutaram o balde nesse sentido, tipo, Total. pra mim simbolizou muito isso, é tipo assim, vai ser isso, tipo assim, é isso mesmo, tá em choque? Você tá em choque, querido? É isso mesmo, vai ser dessa forma que vai rolar. E as pessoas vão continuar indo no cinema, e é legal, e é tipo, é um outro jeito de se encarar o negócio. Você vai vir aqui, vai ter coisa que se conecta com o outro lá, não vai fazer sentido no próprio filme, mas tem cenas iradas, que é esteticamente muito interessantes, que vai fazer as pessoas ficarem apaixonadas, elas vão vir assistir de qualquer forma, e supera. E eu acho até que a Marvel tem sido um desafio à crítica cinematográfica, porque, assim, além disso que você falou, cara, tem uma questão que eu acho que alguns filmes melhoram outros filmes com o passar do tempo. Por exemplo, o Shang-Chi, que trouxe de volta o Mandarim, abordou o personagem, né, com uma nova perspectiva e corrigiu uma coisa que as pessoas detestavam no Homem de Ferro 3. E dá uma outra camada quando você vai ver o Homem de Ferro 3 na perspectiva de que, assim, ele fala um pouco da apropriação cultural, né, o americano pegando para si a identidade do mandarim. Então tem coisas interessantes. O próprio Homem-Aranha, né, o último filme corrige, né, pra quem achava que era um defeito. No meu caso eu tinha problemas com o segundo filme. Eu tenho todos os problemas. Pra mim, eu não gosto desse filme, nossa... Qual o segundo filme? O segundo filme dos do Tom projetores Holland? Epson. Do Tom Holland. Isso. O Longe de Casa. Então, Mas eu gosto muito do último e do primeiro também acho bem legal. Esse segundo... Mas não dá uma nova perspectiva. Ok, foi um Peter que não passou ainda por aquilo que os outros passaram. Ele, né? Então... Justifica mais a história pessoal dele ali, né? Tipo, isso, exatamente. Isso, eu acho que a gente poderia começar esse papo, então, já que a gente vai falar do filme em si. E assim, gente, a partir de agora, o negócio é meio com spoilers, assim, meio totalmente. É isso que eu ia falar sobre vai rolar spoiler. Vai rolar spoiler. Então, beleza. Então, você já se prepara. Se você não assistiu ainda, segura aqui, já pausa, salva e vem depois. Se tivesse visto o filme. Mas todo mundo vai assistir o filme. Eu sei que é um negócio totalmente um evento, alucinado. né? Então vocês vão ver, com certeza. Então já vocês voltam. Queria começar falando do que vocês gostaram no filme. Vamos dividir assim. Primeiro vamos falar da parte que a gente gostou, que tem coisas que eu achei bem legais. Tá. E aí depois a gente vai para as partes que vocês talvez não tenham gostado tanto. E no que a gente gostou, a gente explora um pouco dos novos rumos, o que abriu aí de possibilidade. Beleza. Pode começar? Começa você. Pô, tudo. Pra falar a verdade, vai ser difícil falar das partes que eu não gostei do filme, assim. Porque tem muito a ver com o que eu espero de um filme de super-herói, né? Então, assim, eu acho que o filme entregou o que eu espero de um filme de super-herói. Então, do que eu gostei, eu acho que o que eu gostei mais do filme, assim, foi a experimentação que ele fez pro gênero de super-herói, né? Que, assim como Thor Ragnarok deu uma brincada, assim, e puxou pra caramba pra comédia, Doutor Estranho também deu uma puxada pra terror. Que não é necessariamente uma novidade. Quem acompanha filme de terror tá acostumado com elementos ali em vários filmes de terror, né? Na própria Marvel, inclusive, aquele filme que fracassou, Os Novos Mutantes, já brincava bastante, né, com a linguagem, mas não tá dentro do MCU. Não era Marvel Studios, mas brincava, bem lembrado. Exatamente. A minha parte predileta desse filme são os trechos de terror. Que eu achei, sim, sensacional. Maravilhoso, né? Sensacionais. Eu acho que é muito importante isso, esses filmes de super-herói, e a Marvel principalmente fazer isso, porque senão fica presa ali naquele formatinho de sempre, na mesmice, e aí o gênero, né, pode acabar morrendo, estagnando. Né? Exatamente, porque estagnar. Os fãs podem até continuar consumindo, né? Mas o grande público, chega uma hora que eles vão se tocar. Mas eu já vi Tô vendo o mesmo isso, filme. Né? Exato. Então tem que inserir uma novidade pra até, sabe, dividir em subgêneros ali e ter públicos diferentes, atrair públicos diferentes, né, pra essas diferentes franquias. Então, eu acho que isso foi importante e uma das coisas que eu mais gostei. E é muito legal filme. que eles conseguiram fazer isso de uma forma bem sutil. Assim, eu digo, o filme ele não é de terror.
É isso que é legal. Ele é um filme que tem uma aura sombria ali envolvida, mas muito próximo dessa coisa divertida. É aquele terror meio Hop Hari na noite do terror, É um sabe? terror Sam Raimi, cara. É um Isso, terror Sam exatamente. Raimi, né? Porque Sam ele Raimi tá total. muito acostumado com isso. É o terrir, né? Como chamam, de Arraste-me para o Inferno. Exatamente, essa coisa bem cômica, assim, mas que nesse filme, em específico, aquela sequência de perseguição ali com a Wanda entrando ali pelos túneis subterrâneos, tal, que ela tem quase um jump scare ali naquele momento, Nossa, né? sim. E Tinha eu um achei... carinha do meu lado que ficou tomando susto direto no filme. Eu tomei um susto Então, bom, eu assim, não você sei sabe como que eu não vi tomo você muito pulando. susto, né? Então, até me surpreendi. Eu tomei um susto ali que eu já falei que foi legal, ela vem meio de lado, assim, sabe? Caceta, meu Deus do céu, eu tomei um puta susto. Mas eu achei que foi... E é a marca Sam Raimi mais presente, assim, pra mim. Assim, eu acho que é onde você fala, caramba, cara, que legal. Aquela coisa daquela câmera viajando loucamente. Muito interessante, muito foda. E o que eu queria dizer é que não interrompe, ele conseguiu colocar de uma forma... Não é um filme de terror, mas vai ter passagens amedrontadoras e isso, sabe, funciona. E sabe o que é legal sobre isso também, olhando pelo ponto de vista do cinema, é que o jovem... Vamos olhar pelo ponto de vista do jovem, né? O jovem do TikTok, vamos pensar no jovem. O jovem que acompanha super-heróis, ele vai ser introduzido a uma gama de gêneros de cinema aí. Porque ele vai ver Shang-Chi e vai ser introduzido a um gênero de cinema aí do leste asiático. Oriental, tal. Né? Que ele pode não conhecer, e aí, de repente, ele vai assistir o Tigre e o Dragão porque curtiu o Shang-Chi. Com Perfeito. certeza. E Leva aí... a outras obras, né? Exato. Os filmes do Jack Chan, que tem muitos elementos ali, Bruce Lee. Nossa, por favor, vamos assistir. Eu gostei bastante de Shang-Chi. E aí, vai assistir Doutor Estranho, vai ver filmes do Sam Raimi, e aí, ou então... Thor Ragnarok, vai ver uns outros filmes do Taika Waititi, então é uma forma de apresentar a cultura cinematográfica para pessoas que só vão ali assistir um blockbuster de super-herói. Com certeza. É excelente, né? É uma porta de entrada para outras coisas. Irado. Exatamente. E eu acho que, assim, o que eu mais gosto no filme talvez seja o fato dele ter a marca do diretor. É um filme de identidade. Muita gente fala sobre ser um conteúdo, né, Marvel, olhando Marvel, é uma mesmice. Não, não é. A gente pode ir bem a fundo para mostrar como, principalmente agora, ela tem dado cada vez mais... Espaço, né? Mais Autonomia, espaço, né? autonomia. Pô, é um filme do Sam Raimi, dá pra ver isso. Tudo bem, depois a gente entra nisso, mandaram mexer em algumas coisas, pensando no que vai acontecer no futuro. Então, e aí ele tem que obedecer, porque é um grande estúdio, no fim das contas. Mas, pô, é um filme que tem a marca dele na direção, não só com esses elementos brincando com o terror e o humor, aquele humor dark, mas eu senti uma vibe até de Homem-Aranha, queria saber isso de vocês, por como ele trabalha o protagonista e o dilema de ser um super-herói e ser um indivíduo, e as consequências que ele arca com isso, né? Então, pô, ele já começa o filme vendo o casamento do amor dele. Então... Sim, no começo ali. É legal, né? Aquele momento, é legal você falar isso, porque eu tinha esquecido. Na hora que eu tava assistindo o filme, eu pensei nisso também, porque é um momento que me lembrou Homem-Aranha. Muito. No sentido de, pô, tudo na vida dele tá dando errado, né? É uma coisa, tipo assim, trazer a tragédia pessoal como um alicerce pra construir tudo que o filme vai botar ali em cima, né? Ao invés de... Tem filmes que invertem essa ordem, né? Você começa sem saber, e aí lá no fim você vai descobrir que existe um trauma, que existe problemas na vida daquele personagem que meio que justificam o que ele fez. O Sam Raimi faz isso no Homem-Aranha e faz isso também nesse aqui, de te apresentar um personagem que assim, começa o filme sofrido, ele começa baqueado, e aí ele dessa forma ele lida com tudo que vai vindo, né? E aí mostra, assim, o filme com o multiverso à parte é uma jornada pessoal dele, da Feiticeira Escarlate, então apesar de alguns problemas que eu considero na distribuição de elementos, o meu saldo é positivo porque o que importa do começo ao fim é isso, é o que ele passa, é o que ele evolui, e a Feiticeira também. Irado. Assim, tem uma questão que já, se vocês forem assim,
estiver acabando que vocês gostaram do filme, já vou começar a falar o que eu não gostei. Não, então vamos lá. Mas assim, eu queria... então, as partes que eu gostei, né? Eu gostei dessas cenas de terror. Eu gostei muito de algo que também tá conectado com a coisa que eu menos gostei do filme. Que são algumas experiências estéticas do filme, que eu acho elas extremamente interessantes. Assim, escolhas de como filmar certas coisas e efeitos especiais que eles escolheram pra ser a linguagem de uma batalha específica. Nossa, né? sim. Porque, pra mim, uma das coisas na Marvel que são mais insuportáveis é essa homogeneidade de como eles representam. Eu sou um cara muito apegado com... Por exemplo, eu sou muito fã de Harry Potter. E eu gosto muito porque... É uma coisa meio assim, na simplicidade, sabe? Você tem ali algumas magias, você sabe como elas funcionam. Então, quando você vai ter um embate entre dois personagens Você já ali, entende isso, né? e você sabe que eles vão ter que trabalhar dentro daquelas sutilezas que existem ali. Não dá pra sabe? Não é Dragon Ball, que de repente o cara solta um universo de luz e sei lá, e Naruto, que o cara revive, pica, aparece de novo vivo, né? E eu sentia que a Marvel tava um pouco num lance meio de, tipo, veio lá a Capitã Marvel. Ela solta laser da mão. Sabe assim, todo mundo solta raios de energia ultra fortes, ou sim. eles levitam as pessoas vira uma de um coisa lado genérica. pro outro. Eu acho que falta, e aí eu não sei se é uma crítica isso às histórias originais, os quadrinhos, tipo, que é assim mesmo, eles só representaram, ou se é uma crítica especificamente às escolhas que vieram pros filmes. Mas nesse aqui, eu acho que o Sam Raimi demonstrou que dá pra você criar estéticas diferentes pra cada um dos heróis que diferenciam eles, não só de você saber, não, a Capitã Marvel é mais forte do que... Não é isso que eu tô querendo dizer, tipo, cada um tem uma cor, um jeito de funcionar, e você entende a lógica daquilo ali, e aí você já sabe mais ou menos o que vai acontecer, e quando você é surpreendido não porque é aleatório, mas porque você entendeu como aquilo ali funciona. Não, e tem outra, com o Doutor Estranho existem muitas possibilidades, né? A gente tá falando de magia, então é fácil de aceitar o que ele é capaz de fazer. Então, mais do que outros personagens. Então, esse é o meu... mas beleza, eu vou guardar isso aí pra depois, quando a gente for espinafrar o filme. Tudo bem, mas eu queria dizer uma outra coisa. Então, putz, é um filme chá de cogumelo, né? Eu acho que o primeiro Doutor Estranho, ele é um tanto contido nas possibilidades. Pensando na lore do personagem, tudo o que permitiria se trabalhar, eu acho um filme relativamente contido. Então, não é o caso aqui. É um filme que realmente explodiu a cabeça, é alucinógeno mesmo, LSD total, assim. Tem um pouco disso mesmo. E, putz, a linguagem visual desses elementos, quando a outra Wanda, né, ela vê na xícara a água do mar ali, nossa, uma piração, então, isso é cara. irado, mas... Incrível. Tá, enfim, assim, é incrível, mas... eu concordo com vocês. É que assim, eu já vou introduzir aqui pra mim o que é o maior problema desse filme. É que assim, eu entendo esse lance do multiverso da loucura. Tá. E eu entendo que é muito da hora você pensar em desdobramentos nonsense e impressionantes pra representar uma coisa que é o multiverso. Sim. Certo? Mas eu achei que nesse filme, me pareceu que os caras pegaram uma lista. Eles falaram assim, vamos pensar em todas as maluquices insanas que possam existir. E aí eles listaram, e eles falaram assim, quais que a gente vai pôr? Vamos pôr todas. E não faz diferença o que estiver acontecendo numa... Tipo assim, vamos tentar encaixar todas elas dentro do filme, e eu tenho uma certa quantidade de cenas, então eu vou tentar colocar elas em todas as cenas possíveis, entendeu? Eu não consigo ver uma ligação. O exemplo maior pra mim é a luta das notas musicais. Por que eles lutam com notas musicais? Mas você acha que isso tem a ver com o multiverso, especificamente? Não, eu acho que não. Mas as pessoas justificam dizendo que sim. Eles falam, não, mas é o multiverso da loucura. Não. Tipo, não, a loucura tá no multiverso. Eu entendo a loucura. Claro. Tipo, essa cena que vocês falaram, a xícara com as ondas do mar. Sim. Eu acho isso uma ideia, mano, muito, muito... Não que seja inovadora, mas é uma ideia muito interessante. E ali ficou muito bem feito, é uma coisa legal. Eu sinto que essa cena ela é deslocada naquele momento. Tipo, é uma alucinação... É só uma alucinação que ela tem ali, que tem a ver com o domínio que a outra Wanda tá fazendo nela ali, mas que não é coerente com o resto da... E é Sam Raimi nesse sentido, assim, eu sei que ele aleatório. Não, eu nem acho tão aleatório, porque tem esse conflito entre as duas mentes, né, entre duas existências de um
de um mesmo ser, mas que não é o mesmo ser, e a tempestade, a gente pode, sei lá, pode ser um negócio que a gente interpreta de alguma Não, forma. tem mil interpretações, como mas é que meu problema não é como se, tipo assim, tem esse efeito, porque, porra, você pensa num negócio desse, é uma poderosa a cena. Ele não valoriza aquilo ali como um elemento, na minha visão, né? Ele não para e fala assim, tipo, tem um tempo de cena ali onde ela vê aquela alucinação, ou, tipo, as alucinações que ela está tendo, eu tô chamando de alucinação, eu sei que é um domínio, né, psicológico que tá rolando ali. É como se todas elas estivessem dentro desse mesmo universo temático, entendeu? Do caos e tal. Então tá tudo ali envolto com aquilo. Então tem a onda do mar na xícara, mas as coisas estão tremendo como se também, sei lá, fosse uma maresia. Não tem. É tipo, é onda do mar aqui, raio vermelho ali, abre o mundo. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Entendi. Você queria uma coisa mais homogênica dentro das próprias alucinações, assim? Não, eu não queria nada. Eu acho que é um filme frito. É um filme propositalmente quase aleatório ele cospe os elementos. Tipo assim, agora eles lutam com nota musical. Tipo, não tem nada não tem nada que instigue você a falar, não, tem aqui um momento onde tá rolando uma dança. Não tem. É muito irado eles lutarem. E eu concordo, é da hora eles lutando com notas musicais. Não, mas, pô, é porque é multiverso da loucura. Perfeito. Não, mas esse lance da xícara tem uma possível justificativa. Você já deve ter ouvido, como você comentou aí. Talvez não, hein? Porque o filme comentou, né? E tentou diferenciar o que é feitiçaria e bruxaria, né? Tanto que eles foram procurar a Feiticeira Escarlate porque eles identificaram as runas que estavam lá nos demônios como bruxaria. E então, o que eles demonstraram como bruxaria, que era a Wanda usando o Darkhold lá, são essas magias ali que parecem umas magias de filmes de terror, né? De monstros, de bruxa e tal. Então... isso parece até umas coisas que ela fez em Vingadores Era de Ultron lá, quando ela colocou não sei se vocês lembram que ela colocou umas ilusões na cabeça dos Vingadores e tal. Eu lembro disso. Então, naquele momento ali, quando ela estava prestes a possuir o corpo da outra Feiticeira Escarlate, que entrou um vento na casa e tal, aquilo ali, pelo menos eu interpretei, né, como uma metáfora ou uma ilusão que a outra feiticeira estava tendo, né, do espírito, da energia da outra Wanda chegando, né, aquela tormenta ali na xícara era uma, tipo, a própria mente, a tormenta, né, que estava chegando. Eu ali, acho totalmente válido. Chegando. Não, eu acho que vocês estão certos. Tipo assim, é isso mesmo. Eu acho, a minha crítica é mais na questão dessa uniformidade estética, você entende? Tipo, eu acho que é válido você usar, por exemplo, essa questão da tempestade ali na xícara pra representar isso aí. O meu único ponto é que não é só isso, entendeu? Eles não pegam e falam assim, pô, então essa é a ideia. Ela tá chegando, ela tá... É uma outra versão dela que tá dominando ela, e tem isso, e tem essa energia que tá se impondo, que também existe dentro dela. Você acha que seria mais coerente se focasse só, tipo, se a Wanda estivesse tomando um café e de repente tivesse uma tempestade na xícara dela e esse fosse o foco da cena? Valorizar um pouco mais esse elemento estético que é tão foda, assim, entendeu? Que é amedrontador. E aí a gente pode ir longe nisso, assim, que nem eu nem acho que esse é um melhor elemento. Daí é uma coisa minha. Que é um elemento, uma xícara, que é uma coisa surrealista, né? Ela não é tão amedrontadora, você entende o que eu quero dizer? Não é um elemento, tipo, não são portas abrindo, ou tipo... Não, é uma coisa mais introspectiva, né? Uma coisa... Quase uma alucinação que você tá tendo ali, mas não exatamente uma alucinação, é uma coisa figurativa e tal. Eu sinto que é meio jogado. Resumindo, pra não ficar muito pedante, eu sinto que é da hora. Tipo, você olha aquilo e fala, caralho, que foda esse negócio. Mas vai ter 2 segundos de tela, entendeu? E é totalmente foda-se. Igual muitas coisas do filme. Tipo, eu queria dar um exemplo que eu queria que vocês vissem se eu tô pirando. A primeira cena do filme é aquela cena do sonho. Que depois a gente sabe que não é sonho e tal. Eles introduzem que, na verdade, né, você tá vendo ali desdobramentos do multiverso, você em outra realidade. Mas ali ele tá sonhando. E é tenso o sonho. É um bagulho sinistro. Né? Tá acontecendo... A perseguição lá. Ele morre no sonho, quase morre, salva a menina, não sei o que lá das quantas, tal, plot twist e tal. Ele acorda em choque com o que aconteceu. Né? Ele acorda em choque, completo choque. A cena dele acordando dura 1 segundo. É tipo, é um negócio...
é um negócio montagem do TikTok, sabe? Tipo assim, teve o sonho do cara. Aí ele acorda e fala, caralho, ele tá muito... Ah, não, ele já foi trabalhar, ele já tá de boaça. Não é um filme indie. Calma, calma, não é indie, mas não é... Cara, a montagem, ela é muito econômica. Eu entendo. É engraçado porque... É muito frenético, né? Os cortes são rápidos demais, não dão espaço pro ator, pra cena respirar. E eu ouço o Vitor falando, não, porque é uma jornada dele ali, uma jornada pessoal. Tipo, tem isso, tem esse potencial, mas você dizer que ele usou os recursos do filme pra construir isso de uma forma objetiva, eu acho que não. Acho que ele tem isso no filme, mas ele serve a muitos outros propósitos, entendeu? Eu não acho isso, mas assim, e eu acho que dos exemplos que você poderia dar, eu acho que esse é o mais simples de explicar, porque assim, é uma elipse de conteúdo, beleza? Eu acho que dá o espaço suficiente. Pô, ele levantou, aquela coisa típica, né? Acordando do pesadelo, não, levanta. Dá espaço suficiente. Dá uma respirada. Com certeza, eu entendi que ele sonhou. Assim, espaço suficiente é uma coisa meio... Não deu um tempo ali pra gente absorver que ele ficou transtornado com o sonho. Mostra que veio o filme. Você tá entendendo? Tipo assim, mostra que veio o filme. Fato. Tipo, tipo assim, ele está em choque. Tipo, só entenda isso. Eu não quero que você, tipo, sinta com ele. As pessoas estão traumatizadas. Eu entendo o que você tá falando. Mas... Concordo que realmente cortou, que não valorizou os elementos. Esse eu dei o exemplo que eu acho que é a cena que eu lembro mais, assim, de contemplação. Ó, o cara ali sofrendo, entendeu? Mas até acho porque... que fez falta. Discordo, mas entendo. Entendi. Até porque logo em seguida a gente já vai vendo de novo, pô, o casamento, tudo que ele fala com o outro doutor, o personagem do Michael Stuhlbarg, eu esqueci o nome dele, mas eles estão lá, tem uma conversa até meio acalorada, e aí você já vai vendo o que o Stephen tá sentindo, e logo depois ele conversando com a Christine, você percebe ainda mais. Então, eu acho que o filme todo vai construindo o que o personagem tá passando, mesmo que uma cena não se estenda. Mas é uma questão de assim montagem, eu concordo com você. Sim, as coisas estão lá, tipo, depois tem várias outras cenas que vão te contar que o Doutor Estranho está naquele momento, como ele está se sentindo. Eu não acho que o filme, ele falha narrativamente, entendeu? De você compreender o estado de espírito do personagem. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que é uma montagem econômica pra caramba, entendeu? E que depois você vai ver esse tempo sendo gasto com outras coisas, com outros momentos que são legais. É um filme de herói, eu não quero ser insuportável. Lógico que tem que ter luta, tem que ter batalha, tem que ter tudo isso. Mas eu digo, constrói um corpo ali que junto com essa questão da aleatoriedade estética do filme, é uma coisa que me frustra, porque fica parecendo que criatividade é simplesmente colocar, sabe assim, eu vou colocar 25 ideias ao mesmo tempo e tipo, eu tenho dinheiro, eu vou criar 45 renders de coisas iradas. E cada luta vai ser de um jeito, que nem eu disse. Nunca a Marvel mostrou tanta variedade no jeito de lutar e eu achei isso foda. Mas ao mesmo tempo, usou todas nesse filme. Tipo, os outros vão ser... Mas, assim, por outro lado, você não concorda que se tratando de magia, de... Putz, justifica. Assim, mais do que o Capitão Marvel, por exemplo, eu acho que é um dos filmes com pior ação. Tanto por não estabelecer direito quais são os poderes da personagem, mas também a escolha das filmagens com planos muito fechados, aquela coisa. Concordo. Então eu acho que esse filme, nossa, é um salto na qualidade da filmagem, com certeza. Você acha que o Doutor Estranho teve variedade demais? Então... eu não quero ser interpretado errado. Assim, meio isso. Ou não deu tempo pra essa variedade, assim. Eu acho que não deu tempo pra essa variedade, e aí essa variedade não é só na estética, também tem a ver com arcos, daí eu acho que talvez vocês até concordem, pelo menos o Victor falou um pouco aqui, então talvez ele concorde, tem umas coisas que são um pouco jogadas, um pouco rápidas demais e tal, mas eu acho que isso tá pelo filme inteiro, não é uma coisa só que está só no roteiro. Eu acho que essas decisões estéticas, por exemplo, elas também são assim, elas são num ritmo. Então a questão não é a quantidade de coisas que tem. A questão é que, tipo, olha que ideia, ela passou já. Tudo bem, esquece. Nossa, olha só, que irado isso. Mas são 25 coisas, eu nem lembro eu mais. Eu acho que algumas afetam mais do que as outras. Por exemplo, mais do que a falta de espaço para ele acordar do pesadelo, absorver aquilo. Que é justamente na parte do multiverso, como que tudo aquilo é estabelecido. Isso também tem um pouco a ver com as refilmagens e os cortes que o filme sofreu.
porque teve muita cena que foi excluída a pedido da Marvel, porque o Bruce Campbell, que faz uma ponta no filme e colaborador de longa data do Sam, ele falou que foi a pedido da Marvel porque às vezes, tem um direcionamento que às vezes eles falam, não vamos mais seguir por isso não, então é melhor cortar lá do filme. Bruce Campbell, que é o cara da pizza de bolinha. Aliás, pra quem tá perdido aí. Exatamente, uma participação muito divertida, que é outra marca. É outra marca do Sam Raimi, né? Porque ele sempre trouxe Eles são amigos de infância, sempre trabalharam juntos no Evil Dead, e no próprio Homem-Aranha, ele faz o cara chato que fica implicando com... Acho que no segundo ele faz o porteiro lá, que não deixa ele entrar, exato, né? É isso mesmo, então... No terceiro, ele é No terceiro, ele faz uma participação... No terceiro, ele é um garçom de um restaurante, e no primeiro, ele é o cara que anuncia o Aranha Humana. Ele na luta lá, né? Então... Sempre dando uma certa implicada, né, com o Peter, e tem isso de novo, então, e justamente é por isso que eu acho que outras vezes a Marvel usou a última cena pós-créditos pra fazer uma piadinha. Eu acho que aqui funcionou mais do que em outros filmes, porque tá trazendo a identidade do diretor, é uma piada interna, com uma quebra da quarta parede, então... Eu acho que foi muito legal eles terem dado mesmo esse espaço pro cara fazer o filme dele. É engraçado isso que você tá falando aí, sobre dar mais espaço para alguns elementos no filme, que eu me lembrei de um outro filme de super-herói, que talvez desse para fazer um paralelo, que eu acho que foi o oposto, e talvez vocês discordem ou não, que é o Batman, que eu também gosto... Último. Esse último. Com Robert Pattinson. Que eu também gostei pra caramba, mas apesar de gostar pra caramba, eu acho que ele foi um pouco o oposto. Eu acho que ele deu um pouco de tempo demais para algumas cenas que poderiam ser um pouco mais curtas. E talvez seja o oposto do que você tá comentando sobre o Doutor Estranho, né? Que deu menos tempo para algumas cenas que poderiam ter um pouco mais de tempo. Perfeito, eu acho que você está certíssimo, é isso mesmo. É bem esse o paralelo que eu tô fazendo. Só que pra mim, eu acho que o excesso dói menos do que a falta, entendeu? No caso do Batman, não que eu, pessoalmente, tenha ido assistir e falar, nossa, que saco, ficou muito longo, eu não tive essa sensação. Mas, com certeza, é um filme que daria pra fazer um corte um pouco mais econômico e ser tão bom quanto. Acredito que sim, acredito que seria possível, sabe? Mas de fato. Mas no Batman eu acho que é um filme sem... Pô, a gente tá falando de Doutor Estranho, mas acho que é um filme que é feito com esse propósito, né? É o noir, é a carga psicológica, contemplativa. Então, ali... Acho que é mais uma questão da gente, como público, entender, ok, esse é o filme da fritação, porque o universo é assim, esse é um suspense policial na vibe dos filmes do David Fincher, então é mais assim, esse caminho... Boa leitura. Essa comparação, inclusive, pode trazer essa interpretação aí de que talvez esses cortes frenéticos tenham a ver com essa proposta aí de que o filme talvez não dê tanta atenção a esses pequenos detalhes exatamente para algumas coisas passarem rápido mesmo pra estar dentro da linguagem, né? Assim, pode funcionar, pode não funcionar, mas é por isso que eu acho, como eu falei, alguns filmes da Marvel têm sido muito difíceis de, assim, fazer uma avaliação crítica individual, porque você tem que considerar certos critérios, que às vezes é de puxar uma coisa de outro filme pra cá, de uma série, então... Eu acho que assim, simplesmente exportar o lance de ser o multiverso da loucura pro filme ser totalmente louco, falar, não, mas aqui é o multiverso da loucura, então, tipo assim, eu acho que é até válido, eu falo zoando assim, mas eu acho que tem um sentido, pode ser que o filme seja tão dentro do conceito que até a linguagem do filme tá alinhada com o tema, né? Mas isso não isenta o filme de ter que funcionar dentro dessa prerrogativa, né? E eu vi que você pareceu... Não sei, você deu uma certa risada, não sei, uma desdenhada quando falaram dos Illuminati. Sim. Porque... eu sei que existe. Eu entendo, mas é porque acho que você deve ter pensado, mais um elemento que tá entrando aqui. Né? E é verdade. Tanto porque eles têm pouco espaço... Mas o que eu entendo é que, realmente, como se trata do multiverso, eles estão lá pra abrir as portas. Isso, a gente vai ver mais disso no futuro. Mas ainda é uma história sobre a jornada. E também pra trazer uma Doutor variedade, Estranho. né? Tipo, eu nem tenho tanto problema com isso, juro mesmo. Depois que passou a cena, é que
ali eu tava meio num estado meio de, tipo, eu já não tava muito contente, então quando aconteceu isso eu falei, nossa, mais jogado ainda, né? Mas eu entendo que é pra trazer uma... É legal isso, é um multiverso, então ele tá trazendo uma variedade de acontecimentos. Eu acho que esse Sim. volume de coisa que acontece, acho que tem a ver com a proposta do filme, sabe? Então tudo bem, beleza, vai ter um monte de personagens, você vê personagens, versões dos heróis um pouco meio, sabe, meio estranhas, tal. Legal, e inclusive aquele universo lá, pra onde eles viajam, que eles param em um multiverso, né? Eu gostei muito daquelas sequências, cara. Não sei se vocês curtiram. Ah, sim, Quando eles estão as atravessando? travessias. Eu Nossa. gostei muito. Não. Eu gostei da cena das travessias, eu achei bem legal a estética lá de passando. Mas o que eles pararam, eu achei. Toda essa sequência talvez seja a sequência sim. mais bem dirigida do filme pra mim, do ponto de vista de conseguir, de uma forma enxuta, contar a história, explicar o que tá acontecendo. Porque rapidamente eles andam ali, lógico, de uma forma bem. Não vou dizer óbvio, mas assim, é by the book. Tipo, tem lá um negócio, você vai ver o semáforo que é ao contrário. É simples, mas funciona muito bem, sabe? Vocês curtem Rick and Morty? Gosto. É Sim, muito sim. Rick and Morty É, aquele, né? Verdade. O semáforo, a Aham. máquina de memória. Aham. E o roteirista desse filme, um dos roteiristas, ele É trabalhou verdade, no Rick and Trabalhou, Morty. né? é. Aham, aham. Então tem Eu um- acho que é Michael Waldron o nome dele. Acho que ele não deve ter tenho certeza. trazido, inclusive, essa coisa dessa variedade que tem no Rick and Morty, que também é assim, né? É o tempo todo eles vindo pra coisas que têm regras diferentes e Pode loucura, crer. né? Aham. Exatamente. Esse trecho é muito legal, cara, da pizza de bola lá. Exato. Ela dando as dicas, ó, quando você vê, tem várias regras, tem várias coisas que sempre acontecem, a eu comida, gosto disso. e eu achei muito legal a falando, a comida é de graça na maioria dos universos, eu não entendo por que vocês são assim. Eu Aí acho, o cara chega lá, nossa, você muito não vai legal, pagar. cara, muito legal. É muito bom, é muito... Eu queria mais, né? Eu queria um pouco mais. Porque daí logo depois eles já entram lá no covil dos heróis e aí beleza, esquece o universo lá dos Sim, caras. aí já é o espaço mais do fanservice, né? E... Então, aí, novamente isso, pô, eles estão trazendo coisas pro futuro, porque, cara, como eu fiquei feliz, como acho que todo mundo ficou feliz de ver o John Krasinski sendo o Senhor Fantástico. Eu gostei muito. Foi um Maravilhoso, fancast, assim, caramba. os fãs pediam isso há anos e, pô... Então é uma forma da Disney mostrar, ó, a gente tá atendendo, a gente tá vendo o que vocês pensam. Putz, o Xavier ali entrando com o tema do... Nossa, assim... E o legal é que ali eles tiveram uma oportunidade de fazer algo descompromissado, né? Porque eles sabiam que os personagens iam morrer. Opa, spoiler, se você tá assistindo até aqui sem ver o filme, já era. Acabou pra Já você. acabou. Opa. Mas a gente avisou. Avisou. Tá tudo bem, né? pode dar spoiler. Mas enfim, descompromissada, porque sabia que era, realidade alternativa, então a gente pode, tipo, eles devem ter pensado, reunião de roteiro na Disney. A gente pode testar aqui atores, que seja, versões alternativas, então pegaram o John Krasinski e colocou ali, e a gente nem sabe se ele vai ser mesmo o Senhor Fantástico, Realmente, né, definitivo. Mas eu acho que eles não... É meio que pra testar a recepção e ver o que a galera vai achar. Exato, Eu acho Mas ficou pouco provável... maneiríssimo, eu achei. Eu acho pouco provável ele não ser, porque... Assim, é aquilo, de atender o que os fãs estavam pedindo. E vale lembrar que o John Watts, ele saiu da direção do Quarteto Fantástico. O John Watts, que fez a trilogia do Homem-Aranha, iria fazer o quarteto. Saiu pra... Não sei, acho que foi mais por questões pessoais, de dar uma acalmada aí, né? Despressurizada, né? É. Porque ele saiu de um filme indie. Qual o filme indie que ele dirigiu antes? Era Cop Car? Não tenho certeza. Não tô ligado. Mas era um filme indie que ele fez antes e aí ele partiu direto pra trilogia do Homem-Aranha. E foi numa tacada só, né? Então... Deve ter sido uma explosão pra ele e Exatamente. ele precisava dar uma É desacelerada. importante, gente. Não, e assim, e o fato de ter o John Krasinski pode até abrir as possibilidades pra ele ser o diretor do Quarteto Fantástico, né? Já que, pô, você não vê o cara entregar 2 filmaços, né? Como Um Lugar Silencioso. Né? 1 e 2, que são fantásticos. Então, certeza que eles estão, assim, pô, interessante, né? Não, e o John Krasinski está interessado em ser diretor, né? Então, Exato. tipo, talvez isso seja uma coisa que... Fica um exercício aí pra ele. E... Já pensou? Pô, não tinha pensado nisso. É porque ele não tem um trabalho, assim, relacionado às loucuras que o Quarteto Fantástico tem nos quadrinhos, né? Mas... mas The Office, assim, o que é mais loucura do que The Office, né? Não, e outra coisa, eu acho que o que é que nem, por exemplo, esse diretor aí, que era um diretor indie, foi dirigir a trilogia do Homem-Aranha. Aham. Então, tipo, comparado com ele, o John Krasinski fez o Lugar Silencioso 1 e 2, que é um filme que
putz, junta elementos bem difíceis de concatenar ali, assim, é um filme de terror, mas tem elementos fantásticos, Drama tem familiar. então ele é um cara que demonstrou já, tipo assim, é um possível diretor que vem com uma bagagem, apesar de inicial, muito significante, muito né? significante. É. Já pensou, cara? Que da hora, porque eu adoro John Krasinski, que eu vou começar a assistir mais os filmes, eu acho. Não, eu ia gostar, cara. Eu ia gostar. Não duvido mais. Eu tô cravando isso, tenho fé, vamos torcer pra que sim. A menos que ele não queira por imaginar que assim, e se a esposa uma coisa... dele for assustar? Não, tem que ser, por favor, já colocaram ele, não vão colocar outra pessoa pra ser a Susan. Senão O que vocês acharam da nova personagem ali que foi introduzida? América. A América. Cara, então, eu gosto dela, a menina, me fugiu o sobrenome. Xochitl Gomes. Xochitl Gomes, assim, achei que ela, tem um futuro muito promissor na Marvel. Excelente TikToker. Tá aí, é? jovem. É? Carimbo de jovem, ela é. Ela bomba mesmo no TikTok? Ela faz TikTok das premieres, das paradas todas. Então, eu gosto da dinâmica entre ela e o Stephen, mas eu acho que ela é um pouco, assim, quase um recurso narrativo, assim, quase um MacGuffin, aquela coisa de... Nesse filme total, né? É o objeto, o objeto de desejo, então... Mas eu entendo que ela vai ter mais espaço, é óbvio que ela vai ter mais espaço, é uma grande personagem que tem muito futuro aí na Marvel. Mas é isso, eu tenho esse porém, mas no geral eu gosto e acho que a atriz mandou muito bem. É isso, é carismática pra caramba, eu achei, né? Sim. Ela realmente teve pouco espaço, né? Até poucas falas, assim, né, perto do demais, Stephen, pela importância que ela tem, ela quase não falou nada, mas eu acho que do pouco que ela falou, tipo, nesse momento que eles estiveram naquela realidade lá e tal, eu acho que ela entregou a participação dela de uma forma muito carismática ali, pelo menos me cativou, apesar de eu já ter sido cativada pelo TikTok dela. Mas, e como você falou bem, ela é uma personagem que tem muitas possibilidades pelo background dela dos quadrinhos, e eu acho que a Marvel pode aproveitar muito ela pro que vem por aí, porque esse filme, ele colocou ali alguns elementos que talvez a gente possa conversar sobre isso, que parece ali que tá plantando a próxima saga mesmo. Sim. Tipo, as Joias do Infinito que tinham antes pra fazer a saga do Infinito, que o Thanos chegou e tal. Então, parece que esse filme deixou ali claro na nossa cara que a outra saga que tá chegando e são os elementos que o filme colocou ali, que são tipo as novas Joias do Infinito. Tipo, pontos iniciais que vão pode começar... caminhar Exato. Isso, pra uma, sei lá, guerra secreta. Exato. Uma parada assim. Então... Tipo, algumas coisas que eles abordaram ali várias vezes no filme, eles falaram de incursão. Né, os multiversos se encontrando e se destruindo. Isso aí é um ponto fundamental para desencadear guerras secretas. Inclusive que é um mega evento. A primeira cena pós-créditos, né? Quando o Stephen tá... É uma coisa meio doida, o encerramento desse filme e a cena pós-créditos, porque ela funciona total como uma continuação, né? Daquilo. Porque o filme termina com uma preocupação, né? A gente tá se adiantando pra caramba. Não, manda ver. Acho que a gente tá acho que vai não linear aqui. É tudo uma loucura mesmo. É tudo uma loucura. O filme termina naquela preocupação, né? Com o olho se abrindo na testa do Steven. A gente pensa, putz, caraca. O cara se corrompeu. Isso. Tá dominado pelo Dark Road e já era. Aí, pô, chega a cena pós-crédito e ele tá de boaça já. Ele já acostumou com o já dele. Exatamente. Aí chega, isso, né? chega a Claire, né? Que aí é uma questão, tipo, quem conhece entende, quem não conhece, tá, quem é essa mulher? O que a Charlize Theron tá fazendo aí, né? E então ela fala, pô, você causou uma incursão no multiverso, a gente precisa resolver essa parada, dar uma provocada nele, né? Aí ele abre o terceiro olho e vambora. Então, acho que realmente eles já estão preparando o terreno pra isso que você falou, cara.
É tipo parece que é uma nova saga isso, né? E pelo que vocês conhecem dos quadrinhos, ela tem uma dimensão pra ser tão relevante e importante quanto foi a das Joias do Infinito, do Thanos? Cara, até mais. Eu diria que até mais. Mas eu acho que eles precisam muito acertar, porque a saga do infinito funciona muito bem, porque o Thanos se estabeleceu como um dos maiores vilões aí dos últimos tempos na cultura pop, né? Sim. Todo mundo, putz, o Thanos, né? Pô, Thanos é brabo. Ele é o cara que dizimou metade do universo nessa realidade que a gente acompanhou. E ele teve uma preparação ao longo do quê? 10 anos? Quase isso, né? Então, eu acho que eles precisam... É só acertar no vilão, nesse desenvolvimento a longo prazo, que seja, que vai... Assim, putz, a Marvel tem muita coisa incrível entregue nos quadrinhos. Por Então... isso que eu acho que tá só no começo mesmo. Porque uma parada legal que eu acho dessa mega saga, né, dos quadrinhos, da Guerras Pós-Créditos, é que apesar de terem causadores, né, do fim do multiverso, que é basicamente o que causa as Guerras Secretas, mais recentes dos quadrinhos, né, que rolou em 2015, ele tá começando a falar umas paradas muito, muito, muito complexas aqui. Não, mas eu que não conheço muito, tô conseguindo acompanhar, então tá de boa. É porque assim, indo do início, rolou umas guerras pós-créditos, umas guerras secretas, que foi lá nos anos 80. E aí é outra parada. Sim. Né? Guerras Secretas colaram pra vender brinquedo, que foi uma entidade chamava Beyonder, que saiu pegando personagens, vilões e heróis do universo Marvel, colocou num planeta e falou, vamos lutar! E aí foi basicamente isso, porque a Marvel quis fazer um mega crossover, misturar vários personagens pra vender brinquedo, pra trocar uniformes. Foi nessa saga que o Homem-Aranha usou o uniforme preto pela primeira vez. Então, assim, foi basicamente isso. A história é muito paia. Foi só pra vender foi uma coisa mais e vender tipo assim, revista. Vamos juntar todo mundo, vocês querem ver, vamos ver. Exato. A história é paia. Entendi. É isso. Mas foi importante historicamente. Aí, em 2015, fizeram uma nova Guerras Secretas. A história dessa Guerra Secreta de 2015 é a qual a gente se refere, porque a história dessa Guerra Secreta de 2015 é bacana e é provavelmente a que vai ser adaptada para os cinemas. Porque assim envolve o seguinte, antes de chegar nesse mega evento, nos quadrinhos, a Marvel ficou insinuando que ia acontecer uma parada gigante. Porque ficou assim, os Illuminati, o grupo dos Illuminati ficou percebendo, tá acontecendo uma parada aí que o multiverso não tá bem. E aí eles estavam percebendo que o multiverso estava acabando, basicamente. Que doideira, tá, entendi. Tá, fisicamente falando. O multiverso estava entrando em caos, realidades estavam se colidindo, planetas terras alternativos estavam se colidindo. E aí no fim disso, planetas terras diferentes precisavam lutar entre si para poder ver qual ia sobreviver. No fim das contas, quando essa etapa acabou, eles não conseguiram evitar isso. Teve motivo por que isso estava acontecendo, eu não lembro de detalhes por que isso. Teve uma questão também que, os criadores do multiverso estavam de saco cheio e quiseram acabar com o multiverso, uma parada dessa. Então, enfim, haviam entidades por trás disso tudo, mas no fim das contas, tudo foi meio que tratado como, era um evento meio como se fosse um evento de causas naturais. Então não é como, vamos impedir um evento de causas naturais. Aconteceu porque aconteceu. Entendi. O vilão não era o fim do multiverso, assim. Então eu acho que o que eles precisam, o que a Marvel vai desenvolver nos cinemas é o que vem depois, né? Porque depois que o multiverso acaba, é quando começam as guerras secretas. Porque nos quadrinhos, quando o multiverso acabou, deu tudo errado. Só ficou só uma realidade, é isso? Exato. Ficou uma realidade onde o Doutor Destino juntou retalhos do multiverso e ficou governando esse um planeta com retalhos do multiverso. E aí esse era o planeta de batalha. E aí que é o mega evento das Guerras Secretas, né? Onde essas diferentes realidades
meio que coexistiam, né? Nesse planeta de retalhos, né? Que é o planeta de batalha. E meio que tentavam, nesse mega crossover maluco, tentavam de alguma forma reconstruir o multiverso. E isso aconteceu nos quadrinhos. Isso aconteceu nos quadrinhos já. E aí o Quarteto Fantástico tá intimamente envolvido nisso, porque o Doutor Destino ficou governando isso. Então você vê, o Doutor Destino, ao mesmo tempo que ele salvou o multiverso, porque ele juntou o resto do que sobrou do multiverso. Ele virou meio que um imperador também... totalitário maluco, tipo isso? Exato. Entendi. Ele virou tipo o imperador do multiverso. Então, a Marvel, nos cinemas, ela tá bem no iniciozinho desse processo todo. Provavelmente, né? Sim. Porque pode estar no início dessas realidades se colidindo. E uma dúvida que eu tenho é o seguinte... E até chegar nisso... Pode desenvolver vilão, pode desenvolver Doutor Destino, Quarteto Fantástico, X-Men. Pode ter um desses outros universos aí, onde X-Men existem. Entendi. E pode ser depois dessas guerras secretas aí que a gente vai ter X-Men junto com Vingadores no mesmo universo. Então, e comparando com a saga que foi do Thanos, das Joias do Infinito, tal, o quanto que essa, eu não sei mesmo, quanto que a que a gente viu no cinema... Fiel? Tá sincronizada com... Eu sei que não é igual, mas digo, de alguma forma... Eles miraram no lugar e falaram, ali, é meio que essa aqui que a gente vai contar e vamos mudar um pouco, mas é isso aqui. Teve isso? Assim, o que eu acho legal da Marvel... Tô querendo dizer pros quadrinhos. Sim. Em termos de ser parecido? Em termos de, tipo assim, já existe nos quadrinhos aquela saga... Tipo, nos quadrinhos tem a saga das Joias do Infinito com o Thanos, que acontece mais ou menos a mesma coisa? Tem isso? Você tá querendo dizer o processo de adaptação pro cinema? Ou o que eu não sei se o quão original é o que foi pro... Qual que é a tradição da Marvel de falar assim, não, beleza... Pra gente poder saber que eles devem estar mirando em alguma coisa que foi feita nos quadrinhos e como que eles trabalham isso depois. Perfeito. Uma coisa muito... Você quer começar? Não? Manda ver. É que uma coisa que é muito legal é isso. Eles olham o que já existiu, mas não é necessariamente da mesma forma o que vai acontecer. Porque também, nos quadrinhos, eu acho que as coisas são mais possíveis. A suspensão da descrença é um pouco maior, ou talvez bem maior, do que quando a gente vai levar isso pro cinema. Então, algumas coisas se modificam. As motivações do Thanos, nos quadrinhos, o que ele fez era uma coisa muito mais por amor. Ele era apaixonado pela personificação da morte. Então, ele junta as joias e elimina metade da existência no universo como um ato de amor. Entendi, porque a morte ia achar bacana. Só que aí ela não aceita exatamente assim, porque aí ela passa a entender que ele se tornou uma entidade superior a ela. Então, é uma coisa muito... muito íntima, né, pra ele. Mas acho que... eu não sei por que exatamente não quiseram usar a morte no cinema, mas... encontraram essa outra motivação. Mas digo assim, mas eles olharam ali, tipo assim, sim, tem essa saga onde tem o Thanos, ele junta as Joias do Infinito, ele acaba com metade da existência do universo, então tem toda... Tipo, eles miraram num lugar que tinha um solo ali já mais ou menos feito e criaram em cima daquilo, então... Mas no cinema, eu diria que é muito mais denso, porque as consequências são definitivas. Por mais que metade do universo volte... as marcas ficaram, né? Sim. Putz, eu voltei e o meu pai morreu. Os meus 2 gatos morreram e o meu Exatamente. irmão. Então... É interessante isso que você comentou. É porque nos quadrinhos, realmente, a maioria das coisas, as pessoas, os personagens nos quadrinhos, né? Meio que esquecem, assim. São raros os arcos que realmente marcam, assim. Precisa ser um arco muito... muito marcante pra história dos quadrinhos. E esse do Thanos não é? Pro Homem-Aranha. Assim, não é porque eles desfazem o que ele fez, né? Então não tem uma passagem de 5 anos. É como se eles, né? tipo assim, teve essa ideia muito legal nos quadrinhos, que foi bacana, vamos usar isso e expandir, fazer um bagulho absurdo. Tipo isso. Isso. Tipo, o cinema não tá obedecendo o que aconteceu nos quadrinhos. Sim. Mas pegou algumas histórias ali, tá se inspirando. Então por isso a gente pode agora esperar que esses acontecimentos agora que envolvem multiverso, como está sinalizando que tem multiverso. Opa! Ainda bem que acabou. Água. Mas em outro, tava cheio de água. Em outro multiverso. Então quer dizer que eles já estão sinalizando que o multiverso é uma questão, óbvio, né? Incursões também. Então isso
Parece meio demais que tá indo nesse caminho. É a mesma coisa que eles mostrarem uma joia do infinito. Isso, tipo, pô, então tem joia do infinito, né? Exato. Vai pôr o negócio pra não usar? Exatamente. Até porque Loki já tá totalmente dentro desse contexto também, né? Putz, matou a variante do Kang, aquele que permanece. Abriu as ramificações lá, então tá tudo já preparando o terreno, né? Pra essa grande coisa. Parece demais que eles estão indo nesse sentido. Não necessariamente para ser 100% fiel, mas ir nesse caminho aí. Mas aí a Wanda, o que ela vai... Porque então ela é muito importante. Ok, eu queria até, já que você tocou no assunto, eu queria falar de uma coisa que eu sou meio dividido nesse filme. Particularmente eu não gosto muito, mas eu entendo. É a jornada dela. Eu acho coerente na narrativa. Funciona. Mas pensando assim, ela veio de uma série própria, WandaVision, em que ela causou sofrimento a uma cidade pelo estado psicológico em que ela estava e tudo mais. E ela termina a série arrependida, ela aprendeu né? Então ela evoluiu como personagem, como heroína, né? Os valores dela. Então eu acho um certo retrocesso o que fizeram agora no Doutor Estranho. E beleza, ela foi corrompida pelo Darkhold. Mas pensando assim no arco da personagem, a jornada do personagem, eu acho que putz, ela voltou 10 casas. Isso é uma cena que eu não gosto, inclusive, tipo assim, é meio isso no filme que eu não gosto muito. Tipo, ele chega lá, a primeira vez que ela aparece, ela tá lá no jardim, aí tipo, não, já era, tipo assim, eu já vou último... A gente acabou de uma série inteira da mulher tendo vários impactos psicológicos, uma super complexidade dela entender, e é sutil, ela, né, tipo, ela não quer matar as pessoas, mas ela quer ter os filhos, legal. Aí ela aparece no filme, oi, tudo bem? Tudo bem, e aí, tudo certo? Ah, não, é que eu sou o Satanás, na verdade, só um segundo. Tipo, caralho, passou... Tipo, ela nem apareceu ainda, aí a gente... Mano, mas teve a série inteira. Caralho, tá ligado? É uma coisa muito rápida. E Sim. tipo, mas dá pra entender. Dá pra entender, eu entendi, mas... Sim, dá pra entender, Mas foi na minha cara, ó. Toma! Total, né? E... Bom demais, bom demais. É meio rápido, não? Ela não poderia muito aparecer, rápido. toma um café. Põe ela lá, vamos trocar uma ideia, chama pra dentro de casa, come um bolinho. Mas, pô, cá entre nós, eu tenho uma defesa em relação a isso aí. Primeiro... Que é da assim, loucura. O filme eu tô zoando. Desculpa, vai. Não, tem a questão da personagem nos quadrinhos, ela já ser... instável, porque, assim, né? Tem tipos de personagem, né? Uhum. Tem personagens que passam por arcos dramáticos e se desenvolvem, né? E tem aqueles personagens icônicos que eles sempre vão manter aquelas características sempre, né? Tipo, o Capitão América, ele sempre vai ser o patriota, honrado, né? E não sei o quê. Ele pode, às vezes, passar por uma mudança, mas ele vai voltar a ser aquilo que ele sempre era. Infelizmente, para Feiticeira Escarlate, ela foi desenvolvida para ser... a louca, né? Essa pessoa que vive oscilando entre ser uma vilã que vai destruir tudo no caminho dela pra conseguir algo que ela quer por ter sofrido pra caramba, e uma pessoa razoável que vai ajudar porque ela vê que, pô, ela não pode ter tudo que quer e ela precisa ajudar as outras pessoas, né? Então é como a personagem é construída. Infelizmente, ela sofre pra caramba nos quadrinhos, né? Eu só fico pensando... Queria ver justiça pra ela também. Você tá corretíssimo. Ela realmente é isso, passou por tantas coisas. Mas eu só fico pensando se... Quando a gente pensa no cinema, né? TV, com a série, se... dá pra trabalhar isso da mesma maneira, de tipo, putz, heroína enlouquece ou é dominada por alguém, faz uma cagada, volta, aí, tipo, esses reboots, né, que ela vai... Então, sim, não sei, até que ponto será que isso vai funcionar em termos de adaptação, né? E tem o lado do audiovisual. O que foi? Não, achei que você ia falar. Você ia falar? Não, tá tudo bem. Eu achei que ele valorizava tanto o lado audiovisual. Tem o lado do audiovisual. Não, pode falar, Pausa dramática. Não, que eu...
esse lance do personagem, pô, ele passa por um arco, aí vai e volta a estaca zero e repete. Outros personagens da Marvel também passam por mais ou menos a mesma coisa. O Tony Stark mesmo, as histórias dele foram repetindo a mesma coisa. O cara sendo arrogante, quebrando a cara e depois se sacrificando por alguma coisa. Todo filme dele é mais ou menos ele fazendo a mesma coisa, no fim das contas. Você olha pro arco dele, é a mesma coisa. Em Ultimato, o arco dele é o mesmo arco dos filmes anteriores. Então, assim... É a mesma história repetindo também, mais ou menos, né? É que eu acho que a questão não é o que foi feito, é como foi feito, entendeu? Assim, talvez. Não tem problema pra mim ter esse personagem meio arquétipo, meio, sabe? Não é isso, a base do personagem é justamente que ele não vai superar essas características dele fundadoras. Sim. E quando ele a supera, é o momento chave do filme, né? Então, pô, o Homem de Ferro pensando no outro ao invés dele, né? Tipo assim, sabe? Tipo, aí você fala, nossa, caralho, tipo, que da hora. Mas é isso, é porque isso tem uma construção. Pra mim, o problema é a velocidade. É a gente ter visto uma série tão grande da Wanda e mergulhar tanto no psicológico dela, sim, que você começa a respeitar, ó que da hora, você começa a respeitar um pouco esse processo. Ela é maluca, mas não é que ela é maluca, ela passou por aquelas coisas e você meio que passa junto, você vê o trauma dela inverso, né, vai se revelando pra você. Então, na hora que termina a série, você tá meio assim, nossa, caramba, mano, que barra, tipo, cara, que foda. Esse filme, ele não tem muito, tipo assim, ele meio que parte do pressuposto que ele pode fazer uma elipse absurda. Isso. Você entendeu? Tipo assim, não, beleza. Tipo assim, vocês já viram todo o lance. Aqui a mãe assim, ela é isso aí, ela é meio loucona. Vamos que vamos. Vamos nessa. Eles não. Faz sentido pra aquilo. Tipo, ok, ela foi corrompida pelo Darkhold. Ok. Então, mas você nem vê, eles contam. Então, ela foi corrompida pelo Darkhold. Eu acho que é mais uma questão de como da relação nossa, do público, com a personagem. Se faz sentido dentro do filme? Faz. Total. Mas essa velocidade, realmente, e a gente vê a personagem... Faz sentido com WandaVision, é isso? Não, acho que dentro da história desse filme. No Doutor Estranho, ok, ela foi corrompida, então isso explica o motivo dela fazer coisas que anteriormente ela não faria, né? Então, beleza. Mas quando a gente acaba de ver, né, como você falou, a gente acabou de ver a série em que ela passou por esse processo, entrou na fase de aceitação, de compreensão, pra logo na história seguinte que ela aparece, que ela aparece. Então, é na cena, a primeira cena que ela aparece, ela já vira de time. Sim. E assim, inclusive, eu fiquei pensando agora, foi uma coisa que eu pensei agora. Vocês não acham que seria... Ó, a gente querendo escrever o filme aqui de novo, né? Não é isso, mas é que se eles tivessem, por exemplo, colocado algumas cenas onde mostra o Darkhold dominando ela, você temeria mais pelo Doutor Estranho e a relação dele com o Darkhold. Entende o que eu quero dizer? Porque eu colocaria o Darkhold como um elemento... mais perigoso, né? Porque você viu... Tipo assim, coloca o Darkhold dominando, mesmo que fosse uma série de flashbacks, ou alguma coisa que você entendesse que aquilo exerceu uma influência muito grande nela, e ela só tá daquele jeito por causa do Darkhold. Porque daí, na hora que você vê essas sequências onde o Doutor Estranho tá correndo esse perigo, você teria medo disso, você temeria mais por ele. Eu acho que o filme ele só te conta, e se ele fala assim, o Darkhold é foda, mano. Eu acho que o filme faz isso quando mostra, meio que faz isso, quando mostra aquela outra versão de Doutor Estranho que tava com o Darkhold. Né? Então mostra, olha aí, se você lê o Darkhold, você vai ficar daquele jeito. Mas ele já está, né? Já tava. Tipo assim... aquilo que acontece, se você ficar lendo, você vai ficar daquele jeito. Eu só fiquei pensando que tem tantos elementos de terror interessantes nesse filme, que seria legal, uma coisa meio de gênese, assim, de tipo, mostrar o processo da pessoa, sabe? Tipo, afundando... E ao mesmo tempo, eu acho que se fizesse isso, tiraria um pouco da responsabilidade da Feiticeira Escarlate. Porque aí, eu tenho uma observação sobre WandaVision, que acho que mesmo sem ser corrompida pelo Darkhold, haveria uma justificativa, talvez não tão radical, pra Wanda fazer o que fez. Porque, assim, o Darkhold é como um incentivo ali, né? Pra ela fazer as atrocidades todas que fez. Sim. Tipo um empurrãozinho. Mas, assim, a vontade pode ter, lógico, vindo dela própria. Porque, assim, o que aconteceu em WandaVision
Não sei se vocês vão concordar comigo, mas a minha interpretação, assim, a Wanda passou por todo um arco ali, ela se deu conta de todos os traumas que ela passou, que ela criou o Westview, ela estava em negação e tal, só que no fim da série, se a gente for olhar para trás e parar para pensar, ela desfez o Westview porque ela sofreu uma intervenção, sabe? O Visão falou, a gente não pode ficar aqui mais. Tinha a Mônica Rambeau ali falando, sai daí, Wanda. Tinha a Espada do lado de fora falando, chega dessa palhaçada. Ninguém mais queria continuar ali. Então a Wanda não poderia, não, vamos continuar mesmo. Não dava. Então ela sofreu uma intervenção. É tipo uma pessoa... Se estivesse na mão dela, ela ficaria. É a tendência dela ir pra isso. Sim. É tipo uma pessoa viciada que sofre uma intervenção, aí vamos supor, né, para de beber, por causa da intervenção, mas dali a alguns meses volta a beber de novo, sabe? Então acho que a Wanda e é da hora, caminho assim. Porque geraria uma empatia, isso que você falou, perfeito, é isso mesmo. E geraria uma empatia maior por ela, porque ia ser uma coisa meio assim, não é que ela é tão malvada assim, é que ela tem problema suficiente pra ir atrás do Darkhold, entendeu? Foi isso que ela fez, ela foi lá e foi ver, porque ela fala assim, eu não vou poder ter os meus filhos no esquema do Westview e beleza. Então, será que existe um conhecimento? Será que eu fico imaginando essa contradição, esse desejo dela de encontrar uma resposta, uma coisa assim. Então, no momento de recaída, ela vai lá e pega o Darkhold. Aí, dali pra frente, o erro dela foi ter feito só isso e a gente ter visto isso em tela, entendeu? Tipo, a personagem cedeu a fraqueza de ir lá olhar o negócio, entendeu? Dali pra frente Isso aí, inclusive, talvez pudesse ter sido melhor mostrado na cena pós-créditos de WandaVision, não? Perfeito. Poderia ser o link já, né, entre as duas coisas. Porque na cena pós-créditos só mostrou ela já usando o Darkhold. E aí ela ouve o grito, né, de um dos filhos, né, chamando. Então aí entende que a partir daí ela entendeu, tá, os meus filhos existem em algum lugar, né? E aí ela começou a ler o livro cada vez mais. Pô, mas assim, é legal porque tem ao mesmo tempo isso explica porque a Agatha, né? Que a Agatha, ela não é uma vilã nos quadrinhos, ela é uma mentora da Feiticeira Escarlate. Então, eu achei muito curioso e até estranho quando a série foi se desenrolando e era ela por trás de tudo. E eu fiquei, tá, por que será que a Marvel decidiu transformar a Agatha numa vilã? E faz sentido, porque ela aconteceu a mesma coisa. Então, ela leu o Darkhold, ela foi corrompida por ele, né? Perfeito. As mãos dela já estavam iguais às mãos da Wanda nesse filme. Ela pintou uma parede, né, de preto. Então... mexeu no carvão, né? É verdade. Então, e vai ter, né? A gente vai voltar a ver a Agatha acho que é uma minissérie que estão desenvolvendo sobre ela. A gente vai voltar a ver a Feiticeira Escarlate. Então, acho que pode mostrar muito mais sobre elas agora, o que é, como que elas lidam com as consequências de terem passado, né? De terem sido corrompidas por esse livro e o que elas vão decidir ser a partir de agora, né? Talvez dê pra explorar ainda, assim, muitas coisas interessantes. Interessante. Vai ser interessante isso aí. Dessa vez sem a influência do Darkhold. Até porque agora eu acho que é meio curioso, né? Tem influência ainda ou não tem? Ela destruiu o templo, mas o Stephen, ele ainda... Ele abre o terceiro olho, que é uma consequência disso. Até agora não dá pra gente... Não é meio como se tivesse ficado ali um pouco do... pode ser um resquício, né? Talvez isso. Eu acho que ele vai ser aquele tipo de personagem que vai ter que lidar com o lado bom, o good cop e o bad cop dele, pro resto da sequência agora. Ele tem um demônio interior. É o que eu meio que senti quando eu vi essas sequências. Pode ser. Porque, tipo assim, ele mesmo sabe... Eu acho que o filme constrói esse paralelo. Ele vê ele com o terceiro olho e sabe que o cara é do mal e, tipo, se corrompeu totalmente. E aí agora ele mesmo tem algo daquilo. Então ele fica tipo, será que dentro de mim tem ali a Cube do Naruto? Ou ele deu a sorte de, tipo, o aprendizado ficou. Sim, mas ele vai ter essa dúvida, né? Eu acho que ele vai ter essa dúvida. Tipo assim, será que eu controlo ou será que eu sou controlado? Acho que controlo. Mas nos momentos de maior tensão, acho que eles vão usar isso como como um ponto, assim, de, tipo... Que é isso, né? Estou fazendo bem mesmo ou acho que estou fazendo bem, mas estou...
Estou corrompido, né? Tipo, inclusive, o que será que o futuro aguarda? Porque eu não acho que as consequências da cena pós-créditos a gente vai ver já no Doutor Estranho 3. Acho muito, né, muito pouco provável. Até porque eu acho que Doutor Estranho 3 não tá nem perto de chegar, né? Eu acho que vai ser um filme que vai aparecer lá pra frente agora, né? Com certeza. Tipo, vai vir um monte de outros cacos aí antes Doutor Estranho deve aparecer em outros filmes antes, talvez. Não, eu também acho. Eu acho que isso é o mais lógico, na verdade. Porque esse filme, eu acho que ele, como vocês falaram, ele avançou muito. Ele apresentou muita coisa agora. Então acho que agora vai ter que vir esses desdobramentos mais, sabe, coisas menores que explicam, que montam outro contexto. Sim. Né? E o próprio Cumberbatch, ele falou que vai dar uma pausa aí, né? Tá todo mundo dando pausa, né? Esses caras estão bem cansados. Então... Mas é bom tirar férias, gente. É importante. Sim. Mas você tem alguma teoria tipo, de onde a gente pode ver o próximo passo do multiverso? Pô, América Chaves. A América Chaves ficou lá treinando, né? É verdade. E a Marvel, ela tá apresentando vários personagens dos Jovens Vingadores pela série. Isso. Já tem os gêmeos, né? Os filhos. Apesar de que não eu acho que aquelas crianças não devem voltar. Eu acho que se apresentarem... Porque assim, os Jovens Vingadores têm algumas diferentes formações nos quadrinhos. São os filhos dos Vingadores, é isso? Não necessariamente. São crianças. São jovens poderosos ou habilidosos. São os jovens titãs da Marvel. São Vingadores. Isso, tá bom. Isso. Beleza. Ok. E aí, a América Chaves já fez parte de uma formação dos Vingadores. E aí, em algumas formações dos Vingadores, já tiveram personagens como a filha do Scott Lang, que é o Homem-Formiga, que já apareceu. E ela já cresceu, inclusive, então tá na... Né? Tá na idade certa ali. Então só falta ganhar poderes. Já tá... Pô, no próximo filme aí já deve aparecer com superpoderes. Temos a Gavião, Trocou até a atriz, né? Tem a Kate Bishop, né? Que apareceu, que pode integrar os Jovens Vingadores. Tem o neto do Isaiah Bradley, que é um personagem que apareceu na série do Falcão de Soldado Invernal. Verdade. Que apareceu pouquíssimo, assim. Mas é uma espécie de Capitão América derivado, que também já integrou os Jovens Vingadores. Tem o jovem Loki, que apareceu na série do Loki, que também já integrou uma equipe dos Jovens Vingadores. E tem os filhos da Feiticeira Escarlate. Não criancinhas. Já adolescentes. Mas um pouco mais velhos, É que é uma loucura total, assim, tipo... dos quadrinhos, ela não sabia que... ela não sabia que tinham apagado, aí ela enlouquece por isso, quando ela descobre o que fizeram com os filhos dela, e aí ela não sabia que eles eram a reencarnação, né, dos filhos dela, então é uma viagem. Loucura. Porque teve a parada dela engravidar, aí teve os filhos, só que os filhos não eram filhos, eram tipo fragmentos de um... Era a influência de do um Mephisto, demônio lá, não era? Uma parada assim. E aí sumiram. Só que aí haviam almas lá. Aí essas almas reencarnaram e eram crianças. Nossa, que brisa. Tá. Aí essas crianças que nasceram, que eram as filhas dela, cresceram. E aí, assim, loucura. Multiverso é loucura. Exatamente. Loucura. Tudo é válido. Aí eles cresceram e descobriram, pô, a gente é a reencarnação dos filhos da Feiticeira Escarlate, vamos procurar a Feiticeira Escarlate. Então, isso leva Como é que eles descobrem que eles são a reencarnação dos filhos da Feiticeira Escarlate? Eles vão na cartomante. Nossa, mas enfim, eu acho que eles não devem adaptar isso. Né? Provavelmente eles devem usar recurso do multiverso. Na verdade, pra mim seria uma coisa muito... Eu acredito que a Feiticeira Escarlate ainda deve aparecer, né? Com certeza. Certamente, né? E eu acho que agora entregar os filhos dela sei lá, né? Isso seria um corta-clima absurdo, né? Total. Ela não pode ter os filhos. Eu entendo que exatamente. Ela vai até ver lá, mas acho que nunca vai ser essa coisa tipo, mãe e tal, né? Exato. Tipo, essa privação que é o charme da personagem. Ao mesmo tempo, eu acho que seria poético, algo assim, né? Mas mais pro fim do arco, né? Exato. A Feiticeira Escarlate ter um momento dela... se lidar com a perda de que ela nunca vai ter os filhos, né? Porém, em paralelo com isso, tá ali a América Chaves se encontrando com os Jovens Vingadores, quem sabe viajando pelo multiverso, porque ela tem que procurar as mães, né? Que isso foi deixado lá no filme. Sim.
E quem sabe nessas viagens pelo multiverso, procurando as mães, ela chega em um universo paralelo em que ela encontre os filhos da Feiticeira Escarlate, só que eles estão mais velhos. E já são super-heróis, de repente, né? E aí, esses filhos da Feiticeira Escarlate, quem sabe, né? Se reúnem a essa equipe e voltem com ela, de repente. Talvez eles nem tenham mãe também, né? Exato, o que se encaixaria. E aí, eles poderiam se encontrar com a Feiticeira Escarlate, eventualmente, mas aí não seria essa relação de, poxa, mãe... não é tão direta, né? Então, tem uma ponta solta pra mim, inclusive, assim, dessa coisa do multiverso que eu queria que vocês me explicassem, que é o lance do... Porque lá no Loki, a gente entende que tem aquelas questões do que é tipo principal, né? Que seria a linha principal. A linha do tempo sagrado. Isso, né? que tem a ver com os multiversos, isso aí, não tem? Ou não tá ligado uma coisa com a outra? O Kevin Feige, se eu não me engano, ele falou recentemente que a Sylvie é a responsável pela abertura das coisas. Multiverso. Então... Sim, tá ligado. Não, mas o que eu tô querendo dizer assim, quando você viaja pra linhas temporais diferentes, você tá viajando entre multiversos. Basicamente. Agora é a mesma coisa. É a mesma coisa. É porque quando você... É porque pelo que eu entendi... Eu tô falando lá no final, quando você olha aquele monte de linhas... As ramificações. Aquelas ramificações são multiversos diferentes. A gente tá falando da mesma coisa? Sim. É porque quando você viaja pro passado... Só de você chegar ali no passado, você começa a criar uma ramificação. Não, perfeito. Aí você tá fazendo uma ramificação do tempo, né? Do tempo. E aí essa ramificação vai ficando diferente. E vai virando outro universo. Vai virando outro universo, Isso, exatamente. Perfeito. Mas o que eu quero entender é o seguinte. Pra algo ter valor dramático pra gente, tem que ter algum pé no chão de falar, não, beleza, a gente tem que preservar aquela linha do tempo, tipo, todas as linhas do tempo são igualmente válidas, as linhas do tempo não, todos os universos são igualmente válidos. Tem o universo principal, né, que é o que a gente acompanha. Que é o 616. É o que a gente acompanha. Ele não explicou, né? Ele falou que é o universo de onde você vem. Sim. Ela não fala que é o principal. Não é o principal. Ela fala, o nosso é o 800 e sei lá o quê, e o seu é o 616. É o que a gente acompanha. Que é o que a gente acompanha. Mas ele só é o principal porque é o que a gente acompanha? É isso? Basicamente, né? Sim. Porque daí essas coisas, tipo assim, por que os caras que cresceram num outro universo... Não são importantes. Não vão vir com, por exemplo, com a menina pra ajudar no nosso universo, entendeu? Não, às vezes é porque eles já não têm mais o que fazer lá, né? Então, acabou, Damião, eu vou embora, deixo tudo se dane o meu universo. Mas isso, inclusive, é uma das coisas mais legais do universo Marvel nos quadrinhos, em detrimento da DC, pelo menos há um tempo atrás, que eu não acompanho a DC ultimamente, pra falar a verdade. Nos quadrinhos. Desculpa aí, pelo menos no semanal, né? Tá bom. Porque a DC tinha a linha do tempo principal, né? E na Marvel, a linha do tempo principal é um 616, então é só mais um universo no meio de um monte de universo. Então, assim, você é só um comum ali, sabe? A sua linha do tempo preciosa, sabe, sagrada, é só mais uma no meio de um monte, sabe? Então, a forma da Marvel lidar com o comum, com o mundano, eu acho bacana. É porque a DC vai rebutando, né? Era de um jeito, aí vem os Novos 52, e aí depois já vai pra outra coisa, então... Então, mas mesmo na Marvel é delicado, é legal isso que você falou, é da hora esse conceito, tipo assim, não é especial. É uma linha do tempo, se a gente tá... É uma realidade que a gente tá acompanhando, né? Um universo que a gente tá acompanhando, beleza. Tão válido quanto os outros, mas a gente tá vendo esse. Mas traz um problema quando você começa a interligá-los, porque daí, por exemplo, é muito de filha da puta você ir lá no universo lá dos caras que tinham aqueles heróis tudo bizarro lá do Garfo, e todo mundo morreu... Do Garfo? Total. Não, eu tô querendo dizer assim, você não pode, tipo... Total, você não vai mexer no universo dos outros. E eles fazem isso. E eles fazem isso. Total. Assim, você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tipo assim, Total. Cria um problema meio de, tipo assim, será que os filhos da Wanda não vão vir pra esse? Não, né? Tipo assim, talvez eles venham, mas vai ser uma coisa meio artificial, porque... Eles vão querer mais estar no... Vai ter que criar essa história do porquê que eles não querem estar no universo deles. Tem que ter um Total. background. Total, exato. Acho que adiciona uma outra história. Adiciona um grau de complexidade emocional, eu tô querendo dizer assim, pra justificar as coisas, que eles vão ter que lidar, né? E outra coisa, os personagens... o Homem de Ferro, como que... Eu sempre fiquei pensando nisso, porque o multiverso abre as portas pra gente ver essa figura de novo. Mas como fazer isso sem tirar o peso do sacrifício do nosso Homem de Ferro, né?
É um desafio. Exatamente. Até porque até poderia fazer uma coisa tipo assim, não, pô, a gente pega a América agora, viaja pra 300 mil multiversos diferentes, até uma hora que acha um que o cara tá vivo e desmotivado no dele, e traz pro nosso, vamos montar de novo a equipe. Isso é um pouco do Arif, né, do final, porque a gente tem aquela Natasha que ficou sem um mundo, né? Ela foi a única sobrevivente. Isso, e aí o Vigia, né, ele fala, não, eu não posso intervir. Ela fala, não, pô, mas ó a minha situação, eu ajudei você e tal. Aí ele fala, o que eu posso te fazer, então ele manda ela... O que dá pra nós arranjar aqui. Ele leva ela pra um universo em que eles não tinham a Natasha deles, e eles precisavam de uma Natasha. Então ela foi ser útil lá e seguir em frente. Porque viveu feliz pra sempre. Aí a gente não sabe, né? Só eles escolherem como contar a história. Eu realmente acho que isso que você falou é muito verdade, né? Eles têm que tomar cuidado, porque isso do multiverso pode tornar qualquer perda muito barata, né? Sim, superficial, porque né? De que adianta matar um personagem se amanhã podem trazer outra versão dele? Se usar esse recurso uma vez, vai ficar pra sempre, tipo... Tá, mas também poderia fazer aquilo lá, né? De achar um universo onde o cara tá vivo. As esferas do dragão, né? Morreu não, mas a gente revive com as esferas do dragão, Mas assim, isso são todas questões que acho que a Marvel sempre conseguiu lidar muito bem. Eu lembro na época do arco do Thanos e das Joias do Infinito, que a gente tinha bastante medo também de várias coisas, tipo, desse sentido. Tipo, vai deletar metade do mundo. E aí depois volta, E depois né? volta. E tipo, o Thanos, será que ele vai ter uma motivação decente? Porque talvez soe muito artificial, ele simplesmente querer ser um cara do mal, tal. E eles conseguiram fazer um ótimo trabalho nesse sentido, né? De pegar um conceito que todo mundo tava achando que ia ser meio... E transformar numa parada que para de pé, assim. Então, isso eu acho que dá pra confiar. Tanto é que eu não sei, já vários filmes pós-Ultimato e eles continuam mostrando as consequências. Isso, nesse mesmo, uma das primeiras coisas já cita, né? O estalo lá e tal, e... chama o quê? De blip, né? É o blip, sim. Exatamente. É tipo o coronavírus aqui pra gente, né? Verdade. As consequências que ficam... E é louco como encaixou, né? Encaixou pra caramba, né? Parece até uma metáfora. Sim. Só que aconteceu antes. Exato. E os Illuminati, não os do filme. Os da vida real, eles contam através das histórias dos filmes tudo que vai acontecer na nossa vida. Sabia? Então eles estão... Caramba, então... É uma maneira... a gente tem que olhar na Marvel... Eu não acredito nisso, é uma zoeira, mas poderia ser, né? Já pensou? A gente tem que ver isso com o Bok, né? O Bok... O Bok é a pessoa certa. Talvez ele... Mas olha, no quadro geral, apesar de eu não ter achado esse filme, assim, uma coisa maravilhosa, incrível, fantástica, como muitas pessoas estão reagindo ao filme, e eu entendo o porquê, porque eu acho que é um filme muito interessante. Ele é divertido, tem cenas iradas, eu entendo o brilho do negócio, entendeu? Só que pra mim, pro meu gosto, e principalmente pra expectativa que eu tinha, porque eu gosto muito do Doutor Estranho, eu acho da hora a história dele, e aí eu achei que tá um filme muito utilitário aos objetivos da Marvel, o que soou pra mim, apesar de ter a marca do diretor, que é um negócio que você falou, Sim. que realmente tem, tipo, dá pra ver que é um filme do diretor, mas ao mesmo tempo dá pra ver que é um filme do diretor servindo ao propósito da Marvel, e eu acho que não foi leve a mão ali da Marvel, pelo menos a sensação que eu tive. Não, eu também foi acho que leve não. na linguagem, tipo, faça o seu filme, Sim. mas faça o seu filme assim, contando isso, mostrando tanto, tem que ser econômico, tem que ter certos tipos de cena. Não foi leve no roteiro. Exatamente, no direcionamento, né? Tanto é que passou por refilmagem e corte de cena. Tipo, não, a gente não vai mais poder fazer isso, então corta isso, muda, né? Então, realmente, tem a interferência, não tem jeito. Eu acho que sempre vai ter, muito pouco provável. Principalmente agora, talvez, tipo, lá na época do James Gunn, eu acho que tipo, deram um certo direcionamento e falaram, faz o... Pira aí. E ele pirou, né? E ficou bom. Nossa, então, mas acho que agora realmente eles estão deixando isso, a marca ser mais autoral em alguns aspectos, mas eles sempre vão ter que seguir, e agora de uma forma muito mais criteriosa do que antes, né? Como, o que pode aparecer, o que não pode, então é um desafio para eles, né? Saber dosar isso sem perder a graça do filme como um filme, né? Porque tem que funcionar dessa maneira individual, apesar de fazer parte de um todo. Então fica um desafio para eles. E eu acho que com os seus defeitos e com as suas virtudes, o Doutor Estranho 2 é um material interessante para se avaliar isso. Entregou tudo.
Entregou tudo. O primeiro filme você gostou mais que esse? Gostei mais. É sério? Gostei mais. É? Caramba. Assim, veja bem, eu achei ele um filme menos pretencioso, bem menos. Entendo. Como você falou, é o que eu, ele é mais contido, ele é um filme mais, assim, feijão com arroz, entendeu? Mas é total. um personagem interessante, a primeira vez que você tá vendo ali uma história dele, então nesse sentido, assim, ele me incomodou menos, sabe? Assim, o Claro, filme, faz eu sentido. não amo ele, mas eu gosto muito do personagem, acho da hora. Sim. E o primeiro, na época que eu assisti, eu lembro que eu fiquei muito, assim, da pá virada por causa do Inception, eu achei que era muito cópia estética do Inception, um absurdo, assim, aquela cena a primeira cena que o Nossa. mundo espelha, falei, nossa, meu Deus, velho, tipo... Sério? Na moral mesmo que vocês vão meter essa e é isso aí. Mas nesse não, né? Nesse eles... Eu senti, pelo menos, que eles se afastaram totalmente. Apesar de ter as coisas não serem totalmente inovadoras, elas não são uma referência direta a algo, que eles só foram lá e emprestaram, você entendeu? Nesse sentido, ele é bem original. Então, enquanto experiência... cinematográfica, esse é mais da hora. Ele é mais legal, tem mais coisa interessante. Tem as cenas de terror, tem umas experiências de direção muito legais. Então, pô, um filme rico de coisas, entendeu? Sim. Ele, enquanto conjunto, assim, fechou, deu o laço, eu achei ele problemático, entendeu? É meio isso. Apesar de tudo, o que você acha do Stephen? Assim, o que você acha da jornada dele, dos conflitos? No filme? Por tudo que ele passa, assim, como o caminho do herói dele, né? Eu gosto, mas eu não acho tão original assim também, sabe? Eu achei que ficou uma coisa meio... Tipo, eu entendi o que você quis dizer. É legal aquele lance dele ser um cara que a gente conhece os traumas dele ali, e tem uma coisa no filme que eles usam bastante, mas você tá feliz, né? Tem essa coisa dele sempre perguntarem se ele tá feliz, eu senti até que tem uma coisa meio de ter acabado os Vingadores antigos e ele ser o último... Tipo, é ele que tá segurando a responsabilidade do planeta nas costas, né? Então ele agora é o novo cara que a gente olha pra ele e fala assim, cara, esse cara tá segurando uma barra, ele tem que resolver a porra toda e não tem mais ninguém pra ajudar ele, tipo, ele está por conta e ele é o mais velho, assim, ele é o mais poderoso, ele é o mais, né, é ele que sobrou, então é ele que vai ter que resolver. Porque o Thor foi embora, a Capitã Marvel mal fica na Terra, tá por aí, né? resolvendo o problema dos alienígenas. Tipo, ele é o guardião da Terra, né? Ele e o Wong agora, que eu acho até bem legal como... deram a moral pro Wong ser o Mago Supremo, demais. né? Achei legal muito também. Bacana. E ele tem umas cenas que ele faz coisas, tipo... Ele tem umas intervenções importantes, né? Tipo, nas cenas de ação e tal. Sim. Eu gostei demais como esse filme valorizou o Wong, né? Eu acho que o próprio ator falou, o Benedict Wong, que a gente tá entrando na era Wong do universo cinematográfico da Marvel. Que da hora. O que é bom, porque eu até, em certo ponto, eu achei que ele fosse morrer no filme. Sim. Então, muito legal. Eu achei isso muito legal, porque tem vários momentos ali em que o Stephen se dá conta de como ele precisa valorizar o que ele tem, as pessoas que ele tem perto dele. E deixar pra trás as pessoas que ele tem que deixar pra trás, que ele perdeu. Tipo, a Christine, né? Sim. Não adianta ficar correndo atrás da Christine. Pô, ela casou. Um filme de transição, digamos assim, né? Não vai não vai encher o saco da mina no casamento dela. Pô, vacilo, mano. E aí, pô, tem vários momentos ali, tipo, quando ele vai se dar conta do livro dos Vishanti, né? O Wong sabia do livro dos Vishanti. E foi através do livro dos Vishanti... E não contou pra ele, né, tal. Tipo, ele tem aquele conhecimento e o Doutor Estranho não tem. Isso. E foi através do livro dos Vishanti que os Illuminati venceram o Thanos. Então, naquele instante ali, o Doutor Estranho se deu conta que o Wong poderia ter vencido o Thanos de uma forma diferente, né? Realmente, Provavelmente. né? Provavelmente. Não, ele poderia, talvez nem o Wong da realidade dele saiba ou tenha pensado nessa possibilidade, né? Existe essa chance também. Tipo, ele sabe que existe o livro, mas ele não pensou em usá-lo. Tem isso também. Porque eu não lembro se fala o quanto que o Wong teve de acesso ao livro pra eles, ele fala meio algo como tipo assim, não, realmente existe. Existe. Ele sabe que existe, né? Mas se o Wong fosse o Mago Supremo, talvez, né? Mas isso já mostra, tipo, a responsabilidade, né? Que, tipo, o Wong é alguém que dá a entender ali que o Stephen era, assim, na arrogância dele, ele não ia atrás de todos os recursos, de todas as responsabilidades, enquanto ele tinha aquele posto, né? Diferente do que o Wong assim, tipo, ele sempre foi mais comprometido com aquela realidade do que o Stephen, que chegou depois, né?
Isso. E eu acho que o Doutor Estranho não dava atenção ao Wong ali mesmo. Aham. Sim. Tipo, no final ele pergunta ao Wong se o Wong tava feliz e tal, né? E o Wong fala que apesar dos problemas ali, ele tava feliz com a vida que ele tinha e tal. Pô, um fragmento de sabedoria ali que Ancestral, o Wong bonito. tava ali do lado dele e o Doutor Estranho nunca perguntou. Foi um momento de transformação, eu acho, pro Doutor Estranho nesse Eu acho que o filme... Aí pequenos momentos. Aí ligando tudo isso que a gente conversou agora, que você perguntou sobre a história do Steven e tal, o que aconteceu no filme, eu acho que tem isso, é uma história de transição, ela é legal. Eu gosto, eu acho que... Eu não sei se faz sentido, mas eu senti uma coisa meio no começo do filme, meio apresentando ele quase como o Homem de Ferro da... Tipo assim... Como é que eu vou explicar isso direito? O Homem de Ferro Mágico. Porque ele tá meio nessa posição de, tipo, ele vai ter que abandonar um pouco da própria arrogância e da própria posição de admiração e de poder dele, descer do tamanco, digamos assim, Sim. sabe? Pra poder, tipo... E aí ele vê a versão dele, ele vê as versões dele do mal, ele sabe que em outra realidade ele perdeu, ele morreu, tipo, ele consegue entender que ele é fraco, que ele é frágil, e aí ele passa por essa jornada até que no fim ele tá uma pessoa mais ponderada, tipo, consegue reconhecer quem tá do lado dele, né? E o filme até cria essa coisa de, tipo, a primeira cena do filme, ele ia sacrificar a América Isso. pros fins ali que ele queria. E olha que sacada legal, porque ali naquela cena, ele fala algo muito parecido com o que ele fala no Homem-Aranha, de... entendo, mas isso, pensando no multiverso, é apenas um grão de areia, esse sacrifício infinita, né? não é... Isso, ele se humaniza. Ele fala em Guerra Infinita pro Homem de Ferro sobre proteger a Joia do Infinito ou salvar a vida do Tony Stark. Isso, exatamente. Do Homem-Aranha, ele fala né? isso. Tipo, se vier salvar a vida de vocês ou proteger a Joia do Infinito... Eu vou proteger a Joia do Infinito. A vida de vocês... Isso. Aí no Homem-Aranha, quando eles têm o conflito lá sobre... Não, você vai levar esse... Tipo, eles são vilões, mas, pô, é certo eles morrerem? E aí acho que ele volta, né? Ele fala isso. Mas para as complicações do multiverso, o que eles passaram ou vão ter que passar de novo é apenas um grão de areia, né? Se eu não me engano, rola, tipo, essa conversa que é o que motiva eles... Parafraseando. Sim, mas e aí eu acho que é isso, tipo assim, ele é sempre esse personagem que teve essa... Porque ele começa sendo um cara mais ligado com o mundo, depois ele entende que não, que tem um propósito maior. Ele se apega tanto a isso, ele se distancia tanto, que agora eu senti que nesse filme é ele voltando a ser um pouco mais humanizado, um pouco mais... com as pessoas, né? Isso, tipo, não, beleza, que talvez o mais seguro... na lógica imediata, fosse tirar o poder da América ali, fazer o sacrifício e pronto, garantiu que tá com ele, que é muito mais poderoso, tem mais controle, é mais inteligente, etc, etc. Mas não, né? Ele tendo uma visão mais humana, na verdade, ele cria ali, ele deixa existir um personagem que talvez seja muito importante e forte pro futuro. Então, cria essa coisa de tipo, não, nem sempre você tá certo, nem sempre o que você pensou no primeiro momento, usando a tua lógica infalível, é o que é melhor pro mundo, você também falha. Olha só, quando demos poder na tua mão, você também virou um cara do mal. Então, tipo... E isso é legal, eu acho que trouxe uma dimensão aí pra ele que, pelo menos, eu não via tanto. E é por isso que eu acho ele um ótimo protagonista nesse filme, porque ele é alguém que... ele não tá indo desfazer o erro que ele cometeu, né? Tipo, a gente tem muito esse tipo, né? O cara que comete o erro... faz a cagada e o filme inteiro é você tentando resolver. Não, todos os conflitos dele são sobre ele como pessoa. Mas como, tipo, ele é muito consciente do que deve ser feito com algumas questões à parte, né? Então ele não é... ele vai se tornando esse Stephen que não quer sacrificar em prol do bem maior, ele pensa nas pessoas. Então eu achei muito legal o arco dele no filme, deu muitas camadas pro personagem, então é por isso que eu falei, como eu considero esse o maior elemento do filme, o trabalho do protagonista, então apesar dos errinhos, dos problemas que eu considero, o saldo, pra mim, é bem positivo. Da hora.
Você falou pouco do que você não gostou do filme. Eu achei que você ia destruir. Eu achei que ele ia... Vocês viram, pô, que legal. Porque pra mim os problemas do filme, eles não são muito nessas coisas assim, tipo, o que o filme conta, a história que o filme traz, apesar dela não ser, digamos assim... Eu acho que vocês também concordam com isso. O roteiro não é o que brilha no filme. Tipo assim, nossa, essa história maluca. Não é, né? Ele é um roteiro, assim, tipo, até um pouco previsível, digamos assim, do que esperavam do filme. É isso que eu tô querendo dizer. Não previsível do zero, mas, tipo, teve vazamentos, teve coisas assim. Então as pessoas já sabiam mais ou menos o material que elas iam encontrar ali quando fossem assistir o filme, né? Tinha isso. Então, pra mim é mais isso. Eu achei que o filme passou da linha na montagem e nas decisões estéticas, tipo, todos esses recursos que eles trouxeram pro filme, que são legais, eu acho que eles misturados, é isso, quando eu analiso uma cena, quando eu vejo um elemento, você gostou da transição dos multiversos? Achei da hora, achei esteticamente legal. Gostei do efeito ali, achei legal. Acho a história que foi proposta pro protagonista legal, mas eu não acho que ela foi super bem contada. Eu não acho que os tempos que foram dedicados pra esse desenvolvimento foram suficientes pra você sair realmente, sabe? Tipo, sentindo essa dor dele. Eu acho que respirar mais, né? Pra você... eu achei um filme muito rápido, muito... os arcos, assim, tem coisas às vezes que são introduzidas num flash, assim, sabe? Tipo, chega um personagem novo... ele é do mal, tá bom? Bate nele lá, que a gente não quer nem ver a cara dele, pelo amor de Deus, entendeu? Então, no fim do dia, eu acho que é mais a orquestra da parada, sabe? Mas é uma coisa também que eu acho que nos filmes da Marvel não conta tanto, porque olha o último Homem-Aranha, certo? Que Sony e tal, mas que tem a ver com a história que a gente tá contando aqui, né? Obviamente, é Marvel tal, e acrescenta pra história. Eu adorei assistir no cinema o filme. Achei foda. Porra, muito legal. Mas eu tenho certeza que se eu assistir hoje o filme, eu não vou pagar um pau absurdo. Tipo, nossa, que filme incrível. Tipo, eles são filmes muito do momento que ele... Tipo, é muito mais uma coisa de tipo assim, tá faltando uma peça desse quebra-cabeça. Como é que será que essa peça vai ser encaixada? Será que ela vai dar as respostas? Será que ela vai ter as cenas que a gente quer, tal? Beleza. Foi bom. Eu acho que nesse caso, o Doutor Estranho, ele foi bom. Ele veio... E ele cumpriu, assim, a função dele nessa nova fase, entendeu? Então, tipo, por mais que eu, enquanto filme, não tenha achado o filme em si fechadinho, né? As 2 horas, um puta resultado, não tenha gostado tanto, eu acho que, tipo, conforme os outros filmes forem saindo, tal, ele vai ter servido bem ao propósito dele, de trazer coisas novas, de inovar nas coisas que ele inovou. É isso, eu acho que... Não sei se deu pra entender bem o meu problema, mas Deu pra entender. Tá. Eu acho que isso já aconteceu muito em outros filmes da Marvel, que... eu acho que a Era de Ultron cresceu com o tempo, conforme outras coisas foram se estabelecendo e que pegaram coisas da Era de Ultron, então aquele filme se tornou maior no que ele serve. Então, Total. Eu acho que isso vai acontecendo aos poucos com certos filmes. Pô, bom exemplo. Eu acho a Era de Ultron um filme mó legal. Eu também acho. Olhando pra trás, né? Tirando uns detalhes aí que eu acho mó... Fala sério, né? Joss Whedon. Mas o filme como um todo, eu acho bem legal. Porque eu acho que tem a ver também com as expectativas que se tinham na época, né? Inclusive ele aparece, exato, né? O Ultron. Sim. Os bots, né? Os bots dele, isso. E também é mencionado, né? Por alto. E o que me puxa pra uma coisa, vocês acharam os Illuminati, os membros dos Illuminati muito jogados ali? Porque eles foram muito rápidos, né? Então, acho que você achou bastante, né? Mas de novo, eu achei jogado, mas aí, nesse caso específico, se fosse só uma questão de, tipo assim, introduzimos um personagem que a gente não vai desenvolver muito, eu não teria tanto problema, porque é isso, é multiverso, então num multiverso existe os Illuminati, no outro existe, tipo, ali aquele arco, como eu disse, essa sequência toda desse universo que eles vão parar. E inclusive ali dentro, tipo, a aparição do Xavier, esses personagens, o John Krasinski, tipo, todo esse lance que aconteceu ali dentro, e até a cena de luta a cena de luta e depois a cena de terror. Pra mim esse é o melhor momento do filme disparado, é esse núcleo aí. É quando eles chegam, tudo que acontece ali dentro e a saída deles pra aquele último... É o último, eu acho? Pra aquele último lugar onde eles vão, onde é aquele universo mais, tipo, disforme, onde tá só o Doutor Estranho lá com o terceiro olho, Darkhold e tal. Que ele faz lá a viagem e tal. Pra mim, esse arco aí dentro desse universo aí é a melhor parte. Tipo, eu gosto das cenas de terror, eu gosto das cenas de luta dela lá, porque é meio um thriller, é uma coisa da hora. Que eu achei que fosse a parte que você menos gostasse. Não, é a parte que eu mais gostei.
Interessante. Inclusive, luta, né? Assim, como tá bem nas coreografias, Muito né? bem filmado o Nossa, filme. que coisa as cenas de bonita. ação. E a violência, né? Tipo, terror à parte, também. O que é a violência nesse Extremamente filme, né, violento. gente? Uhum. Eles chegaram, assim, até onde dá, pela faixa etária, arrancar o olho do... Eu até achei Nossa, estranho, né? Esse negócio de, tipo... sangue e muito tudo louco, mais. sangue. É não, verdade. tipo, serve a classificação indicativa? Ah, Serviu, rolou, né? Rolou. Eu li em algum lugar que, não sei se aplica, não sei se é verdade, por favor, deem um Google, que eu acho que esse lance de classificação tem algumas regras muito específicas, do tipo, se perfura, se tem a ver né? com Eles são perfuração. super minuciosos. porque, assim, Então, ela- tipo, você tem sangue ou umas coisas Tipo, assim. pode ter sangue, mas, tipo, não pode ter sangue escorrendo do corpo. Tem umas coisas que são umas assim paradas mesmo. não assim, pode né? mostrar o corpo se partindo. Aham. Porque, assim, a agente Carter, ela cortou ao meio a Mas não agente mostrou, Carter, né? né? Isso, A Capitã Carter, Aham. mas não mostrou, então... Aham. Mas aí tem uma hora né? que arranca uma cabeça de alguém. Cabeça... robô. É do robô. Ah, do robô. É. Verdade. Então, robô, tudo bem. Porque Então, daí, não, ok. não é uma pessoa. Aham. Então, E aí, eu só não queria deixar de comentar que eu também amei, cara. Achei tão da hora. Como um filme meio de... Você falou de terrir, né? aham. Aquele lance até que é uma referência ao What If, dele reviver, dele fazer a viagem lá de sonhos lá, a onírica, tal, com o corpo morto dele. Ah, tá. É porque no... Eu achei muito da hora, toda essa sequência também, Os tipo... espíritos. Não, dele O levantar zumbi. da tumba lá, que nem zumbi. Aham. Eu achei irado isso, cara. Achei muito... Puta, da hora, criativo, entendeu? Pô, o cara que chega lá em cima do negócio, na verdade, é a versão putrefata do... Legal pra Não, caralho. e é engraçado porque no começo eu pensei, caramba, fez um enterro aí mesmo. Achei que, sei lá, ia dissolver o cara, fazer qualquer coisa. Muito conveniente, Mas, né? Então, Muito conveniente. olha Só pôs umas pedrinhas lá. Não, e outra coisa, Pode crer. depois ele meio que rejunta, passa massa e concreto em cima, né? Você já reparou? Eu queria até rever essa cena, porque ele faz tipo zoom, aí sai as pedras, tudo, né? Tipo, era um lugar que era cimentado, assim. Aí ele levanta aquilo, põe o corpo do cara dentro dele mesmo, né? E aí ele lacra. Assim, Vira chão. Aí depois o zumbi faz assim, ó. E tipo, sai tipo, rompe o concreto. Mas, tipo, da hora pra caralho, nossa, né? muito Essa cena de assim, zumbi. homenagem. Tava fresco, pô. Muito... Exatamente. Pode ser. Cuidado, não pise, né? Não, mas caramba. essas coisas do filme são muito legais. Pô, e até eu espinafrei pra caramba a cena lá da luta com música. Ah, Mas a luta em si eu achei muito da hora. cara, assim, suspendendo, né, a descrença, por Mas mais vocês que eu concordam acho... comigo, né? De onde veio essa porra? Não tem justificativa mesmo, não, né? não, Ou tem? não tem, A mas... música, o poder da música. Tipo, do nada os caras falam, vou mandar um bimemol, um sol na sua cara, tipo, zoom, tipo... É porque as coisas do Doutor Estranho nos quadrinhos, assim, costumam, né, ser bem malucas. Aleatórias, aham. E assim, quando você vai passar isso pro filme, eu acho que depende muito mais disso, de você entender. Tá bom, o cara é um mago que, tipo, é uma história totalmente chá de cogumelo, e a magia é um negócio que ele, como o mago supremo, que no caso já não é, mas ele, como aquele mago extremamente poderoso, compreende coisas de uma maneira... Tipo, lá no Interestelar, aquela galera que, na verdade, que tá passando as informações pra eles, ou os alienígenas do A Chegada, Uhum. eles têm uma compreensão muito maior do que a nossa compreensão permite. Sim, Então- então ele usa todos os elementos, ele pensa além, ele consegue desdobrar a realidade de uma outra forma. É. Mas nessa cena, por exemplo, ó bem o que eu tô falando, tipo, é simples, pra mim só seria muito da hora se, por exemplo, uma hora o cara vai lá, prende ele de alguma forma, e aí tem, tipo, qualquer coisa fazendo barulho, sei lá, uma gota caindo, um som, alguma coisa assim, e aí, tipo, ele por necessidade... usa o som, a música, ou tipo, tá tocando uma música no lugar, e aí ele usa isso como um recurso, entendeu? Mas não foi simplesmente... isso? Não bateu no piano lá? Aí fez o Bateu. som? Não, mas sim, bateu e fez o som, mas o que eu tô querendo dizer assim, não é que ele precisava ter usado a música apareceu e eles usaram. A forma como eu interpreto é assim, talvez, é porque o Doutor Estranho, ele tem desculpa pra ter poder infinito, né? Aham. Ele, tipo, ele levantou o corpo lá, cimentou. Então, tipo, ele tem
uma telecinese. Sim, ele faz tudo. Ele pode ser faz tudo. pedreiro. Ele faz tudo. De tudo, né? Ele é o melhor marido de aluguel que você pode encontrar num aplicativo. Tá lá do Get Ninjas, né? O cara é inacreditável. Então, a forma como eu interpreto, e assim, vejam que eu provavelmente tenho um PhD em criar desculpa pra Marvel escondido em algum lugar. Não é possível. Mas, assim, é que ele talvez tenha uma limitação pra usar feitiço. Porque naquela primeira luta contra o Gargantos, que é aquele monstro cheio de tentáculos, ele usou feitiço de, tipo, criar uma mãozona pra puxar o poste. Aquele feitiço ele podia usar em vários momentos, né? Pra dar um socão na cara do Doutor Estranho Sombrio. Ele podia usar aquele feitiço pra várias coisas. Sim, né? Pra empurrar a Wanda, pra quebrar uma jaula, qualquer coisa. Mas não é uma coisa de reflexo? Cada feitiço tem um tempo pra ser conjurado também. Mas, mas imagina assim, a memória do cara. Então, o que eu penso, assim, na minha tese de doutorado... De justificar tudo pra Marvel. É que é tipo assim, sabe quando você joga um jogo de luta e você solta um especial e aí tem um cooldown da skill? Então eu imagino que os feitiços sejam meio assim, você usa um feitiço aqui, você só pode usar ele amanhã de manhã. Entendi. Então você precisa pensar em um outro feitiço que você pode usar agora. Ou talvez... né? Então, ou quem sabe também... Porque assim, ele tá lutando contra ele mesmo. Então, assim, como que eu vou surpreender a mim mesmo, né? Isso também é bom. Caraca, você também fez uma especialização em criar desculpa pra Tamo nada. junto. Eu que ainda não tô formado, fico pensando Já fica mais descrente. Fico pensando que mesmo assim, seria legal quando você vai introduzir um elemento, tipo, eles vão lutar com música. O quão da hora é essa merda? É muito legal. Eu que jogo MMO a vida inteira, sempre lutei com bardo, tal, sempre achei isso irado, sabe? Usar música como poder, como, sei lá, muito, muito legal. Mas, pô, qualquer coisinha que, tipo, beleza, entendi. Então, tipo, eles estão numa situação onde, e aí, o que ele vai usar? E aí ele consegue controlar a música que tá saindo pra, tipo, ser uma arma. Nossa, que foda. Não simplesmente, tipo, agora vai ser música nessa porra e vai ser irado. Não, mas a grande desculpa realmente deve ter sido essa dos caras. Vamos meter Eu esse acho elemento. que é tipo elementos variados no filme inteiro e trazer uma diversidade. Eu admito que sim, deve ser isso, mas nem Mas dá por pra isso gente eu depois acho ficar que pensando. deixa de funcionar. Eu já tava de saco cheio demais do Doutor Estranho só fazer aquelas paradas da mão, eu né? também. Nossa, Abre uns discos, né? Ele é um campeão de frisbee, na verdade, né? Não é? Porque ele faz aqueles discos transversais, né? Tipo aquelas coisas, tipo... E escudos de disco, e tudo é disco, mano. O portal é um disco. Os feiticeiros só faziam aquilo, né, nos filmes anteriores. Sim. Todo mundo fazia disco. Nesse filme deu uma variada. Então, é uma coisa... Eu sentia muita falta da criatividade de explorar a magia. E isso, inclusive, é porque o Sam Raimi é o maior fã de Doutor Estranho, né? Ele já comentou isso várias vezes. Inclusive, eu acho que foi no primeiro filme do Homem-Aranha que tem uma menção ao Homem-Aranha, ao Doutor Estranho, né? Que o... não, no segundo filme do Dr. Homem-Aranha. Octopus. Exato. Tá, que nome que a gente vai dar pra isso? Doutor, que lá, não, Doutor Estranho, é bom, né? Mas já existe. Aí... Entendi. Realmente. Não tinha pego essa aí, não. Tá lá, o J. Jonah Jameson manda essa. Eu amo esse filme, Homem-Aranha 2, pra mim é uma instituição eterna. Bom, gente, foi muito legal conversar com vocês sobre esse filme. Eu espero que os fãs que estão indo ao cinema, que acabaram de ir ao cinema, me perdoem por não ter curtido tanto assim o filme, mas depois de conversar com vocês, eu confesso que foi legal, porque eu vi várias coisas diferentes, vários aspectos que eu considero bem interessantes até, assim, que eu não tinha talvez pensado a respeito. E acho que esse filme vai crescer ainda um pouco, conforme os desdobramentos aí, as coisas que vierem no futuro. Mas é importante, de qualquer forma, também, acho que as pessoas respeitarem, né, o que a outra pessoa absorveu, né, nem todo mundo absorve da mesma forma, tudo é válido, e também que o filme, pra você gostar dele, ele não precisa ser perfeito, tá tudo bem, né, ele ter os seus defeitos. E tem uma coisa muito louca também, que tipo, se as pessoas não gostarem, ainda dá pra você gostar. Isso. Tipo, é muito louco esse efeito. Cara, eu gosto de vidro. Só verdades aqui. Lacramos. Né, a gente gosta do vidro, do glass, do Shyamalan. Que é incrível. Então, mas... Cara, eu gosto de Velozes e Furiosos 2.
Então, tá. Talvez, provavelmente, um dos piores filmes já gravados na história do cinema todo, tá ligado? Acho que talvez seja o pior filme do mundo. Você lembra desse filme? Eu lembro. Mas é relação afetiva, não é não? Então, exatamente, certeza, perfeitamente. é. Eu amo toda a temática, tal, na época, nossa, fissurado. Eu assisto hoje em dia e falo, gente, que horrível, né? Mas é muito incrível. Tipo, É ruim, mas é bom, né? cara, é muito legal aquilo, entendeu? Então, mas eu não. Mas, mano, perto de Velociraptor 2, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é, tipo, pra ganhar Oscar. Ele é muito... Ele não é um filme horrível, não entende? Porque hoje em dia a galera também tem muito isso. Então, se você não gostou... Ah, não gostei muito. Ah, então você tá querendo dizer que é uma merda. Não tô querendo dizer que é uma merda. Tô querendo dizer que não é 10, é tipo 7, 6. E tem uma coisa que é importante também, que às vezes simplesmente não bate com o gosto pessoal da pessoa, né? Perfeito. Tem gostos diferentes. Lógico. Mas eu, tipo... as reações são muito assim, calorosas hoje em dia, né? Foi só você postar aquilo no Twitter que eu vi até reclamação... Isso é muito louco assim, pra mim. É o spoiler de opinião. É o que a gente spoiler já... da sensação. Nossa, Como é que é isso aí que funciona, cara? Spoiler de sensação também tem? É no Twitter? É. Eu não participo disso. Então ok. você é muito mais sábio que todos nós. Porque as pessoas, tipo assim, eu fui lá e tuitei e não dei nenhum spoiler. Falei o que eu achei legal, que não é, todas as pessoas... Meu, você está comentando sobre o filme, falando o que você achou antes de sair. Tipo, mas como assim? Eu não tô entendendo. Você não pode falar nem o que você achou? Você tem uma personalidade tão influenciável que só de eu falar que eu não gostei do filme, você automaticamente vai achar o filme uma merda? No Twitter, as pessoas não são pessoas, elas são só reflexos da pior parte delas, não é possível. É isso mesmo. Eu acho que é isso demônio, mesmo. sério. Nunca entre. Mas você tinha esse aí, deletou? Não, eu tenho, mas Você só não olha. Eu só vou lá, olho o que tá em trending, compartilho o link, faço umas coisas assim, mas eu não participo. Entendi. Você usa mais o quê? Usa mais Instagram? Eu uso mais Instagram e YouTube. TikTok também, eu gosto de TikTok. É muito da hora o TikTok. Eu também acho. Acho que pra mim, as melhores é YouTube e TikTok. Pra mim são as que a galera produz coisas diferentes, tem coisas novas, né? Não, total. Sim. E TikTok não é só dancinha. Não, Apesar de eu não ter nada contra dancinha também. Tem o Aristeu também. Não, e tem dancinha com conteúdo também, que é uma coisa louca. Tipo, tem dancinha, tem conteúdo. Tem dancinha com conteúdo. Tem de tudo, cara. Inclusive, esse que você fez aí poderia ser uma coreografia. Tem dancinha, tem conteúdo. Tem dancinha com conteúdo. Sensacional, gente. Bom, espero que vocês tenham gostado desse papo. Queria dar o espaço aqui pro nosso querido amigo aí contar, né, onde as pessoas te acham. Muita gente com certeza já te conhece, mas fala aí do seu conteúdo, onde é que eles te acham. Pô, valeu. É só pesquisar Miguel Loquia. Eu tô no YouTube, Instagram, @MiguelLoquia, TikTok, @MiguelLoquia, Twitter, não precisa procurar, mas se quiser procurar, @MiguelLoquia também. Falei Instagram, @MiguelLoquia. @MiguelLoquia é nóis. Adoraria ter a sua companhia lá. Tô sempre falando sobre super-heróis, falando sobre as séries, os filmes e tudo mais. Falei sobre o Doutor Estranho também. E obrigado pela companhia aqui. Não, e o conteúdo do cara é foda. Sim, já assisti várias coisas. Muito bacana, cara. Né? Muito legal. A gente admira, a gente acha foda. E, Valeu. inclusive, você fez uma cobertura já no seu canal bem grande desse filme, né? Então, se vocês quiserem saber curiosidades, saber coisas que com certeza a gente não abordou aqui, você vai lá no canal dele que a conversa continua lá, com certeza. E é isso aí. Não falta com Desculpa. Não. Eu ia falar pra você, pras pessoas, que o Vitor está com a gente no Pipocando, né? Então vocês sentem a presença dele através das coisas que a gente faz, né? Assim. Exato. E inclusive ele postou lá uma opinião dele também sobre o filme do Doutor Estranho nas redes sociais. Então eu vou deixar o @ dele aí também pra vocês seguirem. Valeu. E é isso. Despeça-se, Vitor. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Rolandinho, por dar o espaço aqui pra gente conversar. Tomara que renda outras ocasiões. Espero que vocês tenham gostado aí do papo. Tentei ser o mais respeitoso possível aí com as opiniões diferentes. Então, é isso, gente. né, gente? Muito obrigado por todo mundo que assistiu e a gente se vê no próximo episódio. Tchau! Valeu!